Minha namorada é uma doce bobinha. Eu pedi para ela usar preto, mas ela vestiu branco. Eu a fiz rir, mas ela chorou. Pedi para ela me beijar, mas ela me mordeu. Mas quando pedi para ela me esperar, ela realmente esperou por mim durante 10 anos. Até que anos depois, eu tive sucesso no meu empreendimento. Quando planejava voltar para casa e compartilhar essa alegria com ela, ela disse que, na juventude, sofria de depressão severa. Quando cheguei, ela já estava com um pé no ar. Jian Shen, se houver uma próxima vida, eu espero que eu não seja tão ruim, porque eu quero estar ao seu lado para sempre. Idiota! Como alguém que te ama poderia deixar você ir sozinha? Dito isso, eu me envolvi com ela, sob a velocidade do vento. No leito de morte, um arrependimento infinito tomou conta de mim. Por que não percebi isso antes? Por que sempre estou ocupado com esse trabalho de merda? Por que eu não estava com ela? Gradualmente, a visão começou a clarear, acompanhada de tagarelice e barulho. Eu abri os olhos cansados. Meu rosto já estava coberto de lágrimas. Eu renasci? Eu limpei o canto dos olhos e olhei ao redor. De repente, olhei na direção da memória. No instante seguinte, uma garota de estatura pequena passou pelo corredor. Ela estava com a cabeça levemente baixa. O cabelo bagunçado tornava difícil ver seu rosto. Mesmo sem conseguir ver seu rosto, eu reconheci imediatamente a identidade da protagonista. Era Tang Zixuan do ensino médio. Ver a doce bobinha que eu pensava dia e noite e prometi proteger por toda a vida. A pequena que eu prometi proteger. Mas eu fiquei paralisado no lugar, sem coragem de me aproximar. Porque eu temia que isso fosse um sonho. Um sonho que se despedaçaria com um toque. Nesse momento, a garota baixou a cabeça e começou a andar em direção ao seu lugar. Seu passo é leve, como um gatinho. Os sapatos que ela usa estão tão sujos e amarelados que não sei há quanto tempo os usa. A sola já está bastante desgastada. Se andar muito pesado, vai fazer barulho ao pisar. Ela teme que, se pisar muito forte, atrai olhares de desprezo e zombaria dos colegas. Isso não seria bom, então ela só consegue andar na ponta dos pés. O mesmo se aplica às suas roupas. Ela veste um uniforme escolar que também está amarelado. A roupa já está com as bordas desfiadas, mas foi aparada novamente para ficar com um corte mais regular. Apenas as mangas estão descosturadas. Não importa como tente, não consegue consertar, para não ser descoberta por outros. Ela só consegue segurá-las com a mão, observando seu passo hesitante. A cautelosa Tang Zixuan se move com cuidado por onde passa. Meu coração dói ao ver isso. Durante o ensino médio, por ser muito pobre, a baixa autoestima foi se infiltrando em sua essência. Embora ela tentasse se relacionar com os colegas, mas porque não sabe falar. Além disso, seu jeito um pouco introvertido sempre a torna indesejada. E ainda por cima, ela sempre se veste esfarrapada. E o que come todos os dias são apenas pães no vapor e legumes em conserva. Logo, acabou sendo chamada de mão de vaca. Frequentemente, era alvo de zombarias dos colegas. Com o tempo, cada movimento dessa pequena coitada tornou-se extremamente cauteloso. E, mais ainda, não conseguia erguer a cabeça por sentir-se tão inferior. À medida que Tazun se aproximava lentamente, eu queria correr até ela e abraçá-la imediatamente. Mas não podia. Agora, Tazun é como um ouriço que pode atacar a qualquer momento. Qualquer aproximação intencional só iria provocar uma reação exagerada dela. Parece que preciso ser paciente. Suspirei, acalmei-me e me sentei novamente. Que a companhia ausente da vida passada seja compensada nesta vida. Nesse momento, Tang Zixuan já havia voltado para seu assento. Mas ela não percebeu meu olhar ardente. Ela baixou a cabeça e lentamente se sentou de volta. Todo o movimento foi muito discreto, produzindo um leve som. Mas quando ela viu o estojo sobre a mesa, seu corpo todo deu uma leve hesitação. Não sabia quem havia aberto seu estojo. Dentro, havia apenas algumas canetas velhas e desgastadas. Agora, todas estavam desmontadas e espalhadas sobre a mesa. Ao olhar para a cena, Tang Zixuan ficou sem fôlego. Seus dedos delicados se contraíram levemente. Com um pouco de dor no coração, ela pegou as partes das canetas espalhadas. Pretendia montar tudo novamente e colocar no estojo. Mas ao pegar as peças, Tang Zixuan percebeu que as peças haviam sido destruídas à força. Muitos clipes plásticos essenciais já estavam em pedaços. E a mola mais importante também já havia sumido. Mas ela não falou, apenas as pálpebras se encheram de lágrimas. Levemente se formou uma fina névoa de água. Calmamente, pegou o estojo de lápis. Planejava organizar aquelas canetas e colocá-las no estojo. Mas, neste momento, o olhar de Tang Zixuan tremeu. De repente, percebeu um grande monte de rabiscos na mesa.
Remédio mão de vaca marca registrada. Mão de vaca. Autismo. Cada insulto. Cortavam como lâminas na. Já era frágil em Tang Zixuan. Ela apertou a palma da mão. O corpo tremia levemente enquanto se levantava. Neste momento, o sino da aula ainda não tinha tocado. Os colegas ao redor pareciam estar conversando animadamente. Ninguém percebeu que Tang Zixuan estava estranha. As pequenas mãos de Tang Zixuan estavam cerradas em punhos. Sua respiração se tornou um pouco mais rápida. Finalmente, ela respirou fundo. Olhou para alguns colegas próximos. Mas, assim que abriu a boca, a garganta, no entanto, estava tão apertada que as mãos estavam tão secas que não conseguia falar. Até que, após 17 segundos, Tang Zixuan finalmente encontrou coragem e perguntou em voz alta a um colega ao lado: Colega, você viu alguém mexer no meu estojo? Não sei. Eu tenho outras coisas para fazer. O garoto acenou com a mão. E, de forma desinteressada, se virou e continuou conversando com seu amigo. Ele nem se deu ao trabalho de prestar atenção na pergunta de Tang Zixuan. Tang Zixuan, um pouco envergonhada, apertou os dedos. Então, ela teve que olhar para uma colega do outro lado, que sentiu o olhar de Tang Zixuan. Mas a garota ainda brincava com sua melhor amiga. Não tinha intenção de prestar atenção. Tang Zixuan respirou fundo e começou a falar. Colega, você viu alguém mexer no meu estojo? Não vi. Como eu vou saber? A colega cobriu os ouvidos, balançou a cabeça e riu. Na verdade, ela sempre soube quem foi. Tang Zixuan hesitou por um momento e teve que perguntar de outra forma. Então, você viu alguém que veio aqui? Não sei. Já disse que não sei. E você ainda me pergunta? O que você quer dizer? Uma colega de classe gritou de repente. Em seguida, fez um som de desprezo e virou as costas. Depois que Tang Zixuan foi gritado, ela ficou paralisada no lugar. Depois de 5 segundos, ela se virou silenciosamente e se sentou de volta à carteira, olhando os rabiscos na mesa. Tang Zixuan tirou uma borracha do compartimento da caixa de lápis. Começou a limpar os rabiscos da mesa lentamente. Lágrimas quentes começaram a girar em seus olhos. Esta não é a primeira vez. Por quê? Enquanto apagava, Tang Zixuan se perguntava em seu coração. Os rabiscos de caneta permanente são difíceis de apagar. A borracha em sua mão claramente já havia sido usada há muito tempo. A cada vez que ela apagava, seus braços finos tremiam levemente. A avó disse para ela se dar bem com os colegas. Eu posso usar roupas mais simples porque somos pobres. A comida é um pouco ruim, mas não posso aproveitar o barato dos outros. Eu nunca causei problemas para ninguém. A respiração de Tang Zixuan começou a ficar rápida. A borracha em sua mão era pequena e dura. Ela só conseguia segurá-la com as pontas dos dedos. Sempre escorregava ao tentar apagar os rabiscos. Deixava manchas de óleo em suas pequenas mãos. Mas ela não parou. Continuou a limpar a mesa em silêncio. Até que as lágrimas enchiam seus olhos, prestes a cair. A vovó disse para estudar bem. Para ser independente. Para ser forte. Então, não importava quão difíceis as aulas fossem. Com muito dever de casa. Eu nunca desisti. Mas por que isso? Por que isso ainda acontece? Tang Zixuan finalmente parou. Largou a borracha que estava em sua mão. Ela começou a endireitar lentamente as minas de caneta que estavam tortas. E as colocou organizadamente na caixa de lápis. Essas canetas que para os outros já eram consideradas lixo, para Tang Zixuan ainda é importante. Os trabalhos dela para as próximas 2 semanas devem ser feitos com essas canetas quase quebradas. Para escrever as respostas das questões, Tang Zixuan não encontrou. Mas ela ainda precisa continuar vivendo com força. Não demorou muito. Um gordinho na última fila de repente se levantou. Ele balançou a cabeça e perguntou. E aí? O que aconteceu? Vocês viram quem foi? Ninguém respondeu. O gordinho tocou a cabeça, olhando para Tang Zixuan, que segurava as lágrimas com a cabeça baixa. Ele sorriu. Ha ha ha. Assim como eu. Eu também não vi. Ai. Que pena. Estou quase chorando. Ao ouvir isso, a maioria dos colegas ficou indiferente. Mas alguns alunos olharam para Tang Zixuan com regozijo. Todos sabem que esse gordinho está fazendo isso de propósito. Mas quem não gosta de ver uma confusão? O que importa para ele se os outros estão sendo atormentados? Foi nesse momento. As lágrimas que rolavam nos olhos de Tang Zixuan. Finalmente, ela não conseguiu mais se segurar. Elas caíram-no com um som de ploc. Seu corpo tremia levemente. A mão que estava segurando a borracha e limpando a mesa se ergueu e cobriu firmemente os olhos. Sua respiração ficou apressada. O corpo estava curvado muito baixo. Não queria que os outros vissem que ela estava chorando. Ao ver essa cena, meu olhar se tornou frio.
Meu rosto ficou sombrio. Foi nesse momento que me lembrei completamente que esse gordo se chamava. Era apenas alguém que arranjava problemas para os outros. O tipo que adora intimidar os fracos, mas teme os fortes. Eu já tinha visto quebrar a caneta de Tang Zixuan. E ainda cobrir a mesa de rabiscos. Pensando nisso, eu apertei os punhos. Na vida passada, eu era indiferente a essas pessoas. Não havia diferença para aqueles que não se importavam. Algumas mágoas, uma vez criadas, não podem ser reparadas. Algumas cicatrizes, uma vez abertas, nunca mais podem cicatrizar. Levantei-me rapidamente e fui direto para a última fila, bloqueando a frente de Zhang Yang. Zhang Yang estava brincando com os colegas. Ele se sobressaltou. Jian Shen, o que você está fazendo? Tem algo? Olhei de cima para baixo. Os olhos de Zhang Yang se contraíram abruptamente. Vá pedir desculpas para Tang Zixuan. Pedir desculpas. Jian Shen, você não está enganado, está? Por que eu deveria pedir desculpas a ela? Zhang Yang quase achou que tinha escutado errado. Eu já maltratei muitas pessoas. E nunca vi ninguém pedir desculpas. Me fazer pedir desculpas a uma mulher? Como isso poderia acontecer? Pare de fingir. Eu sei que foi você quem fez. Peça desculpas para Tang Zixuan. Depois de dizer isso, dei um passo à frente. Com ambas as mãos, agarrei o colarinho de Zhang Yang. O empurrei com força contra a parede. Jing Xin ficou surpresa. Como esse garoto tem tanta força? Porém, ao ser agarrado pelo colarinho, ele imediatamente ficou furioso. Se você diz que sou eu quem fez, então sou eu quem fez. Quem viu? Vocês viram? Com que direito você diz que fui eu quem fez? Zhang Yang parecia cada vez mais confiante enquanto falava. Ele simplesmente afastou minhas mãos. Olhando ao redor, ele perguntou aos colegas. Eu lancei um olhar gélido para Zhang Yang. Ele disse palavra por palavra. Não quero repetir pela terceira vez. E daí que você disse isso? Zhang Yang respondeu de forma firme. Pá! No instante seguinte, o som claro de uma palmada ecoou pela sala. Os colegas se viraram, surpresos, para olhar para Jian Shen. Um por um, ficaram com a boca aberta. Depois de um bom tempo, conseguiram falar. Que situação é essa? Jian Shen deu uma palmada em Zhang Yang. Eu não estou vendo errado, estou? Este ainda é aquele que só se preocupa em estudar o dia todo? O nerd que estuda, Jian Shen? Dão. A sala inteira, naquele momento, ficou completamente em silêncio. Em um instante, havia um silêncio sepulcral na sala. Todos os alunos ficaram confusos. Jian Shen realmente deu uma palmada no valentão da turma. Isso. Zhang Yang tocou sua bochecha dolorida. Ele ficou parado lá, atordoado. Ele foi agredido. Ele realmente foi espancado. Este ainda é o Jian Shen que ele conhecia. Os olhos de Zhang Yang estavam cheios de incredulidade. Nesse momento, eu levantei a palma da mão levemente e disse friamente. Eu já disse isso. Não quero dizer pela terceira vez. Agora, vá até a Tang Zixuan e peça desculpas. Depois de levar essa palmada, Zhang Yang ficou completamente confuso. Ele levantou a cabeça. O olhar dele se dirigiu a Jian Shen. Nos olhos dele havia uma frieza assassina. Isso fez com que ele se sentisse paralisado. Neste momento, Zhang Yang estava completamente amedrontado. Ele gosta de intimidar os outros. Mas ele não é um delinquente. Ele é essencialmente apenas um covarde que intimida os fracos. Entendi. Vou me desculpar. Eu irei imediatamente. Zhang Yang cobriu o canto da boca, que estava vermelha. Ele imediatamente foi até Tang Zixuan. Desculpe. Tang Zixuan. Fui eu quem fiz. Sinto muito. Eu sei que errei. Ao ouvir o pedido de desculpas, Tang Zixuan não respondeu. Apenas cobriu os olhos com força. Neste momento, as lágrimas pareciam ainda mais intensas. E escorriam dos dedos. Tang Zixuan não queria que ninguém visse suas lágrimas. Esta era sua última teimosia. Ela baixou a cabeça e deixou as lágrimas descerem sobre a mesa. Após terminar de falar, rapidamente voltou para sua mesa, envergonhado. Ele cobriu o canto da boca e não disse nada. Apenas ocasionalmente olhava para com um olhar assustado. Eu não disse uma palavra e fui direto para a mesa de Tang Zixuan. Neste momento, toda a turma de alunos estava parada, olhando para. Eles estavam completamente atônitos. Parados, demoraram para voltar à realidade. Será que este ainda é o que conheciam? Eu não prestei atenção no olhar dos colegas. Tirei uma grande borracha da caixa de lápis. Ajudei silenciosamente Tang Zixuan a limpar a mesa. Tang Zixuan também não disse nada. Mas ela lentamente baixou a mão que cobria fortemente o canto dos olhos. Pegou aquela borracha pequena e dura. E começou a limpar a mesa comigo. Tang Zixuan estava sentada ao lado da janela da sala de aula. Após ser coberta pela alta estrutura de Jian Shen,
Ninguém mais na sala de aula pôde ver. Seus olhos de pêssego estavam cheios de marcas de lágrimas. Exceto Jian Xian, observando o corpo de Tang Zixuan que gradativamente parava de tremer. Uma onda de calor subiu no meu coração. Na vida passada, eu não consegui proteger bem Tang Zixuan. Agora finalmente consegui. Mas isso é apenas o começo. À medida que as palavras na mesa estavam diminuindo, a mesa cheia de rabiscos já foi limpa. Eu tirei mais algumas capas de caneta. Ajudar Tang Zixuan a arrumar aquelas canetas que foram desmontadas. Não demorou muito até que a mesa de aula estivesse arrumada. E foi nesse momento. O sinal da aula tocou. Originalmente, os alunos estavam com a boca aberta, olhando para com um olhar de choque. Só então conseguiram voltar à realidade. Não esperavam que, sem perceber, já tinham começado a aula. Foi então que eles perceberam. Todos voltaram para seus lugares. Mas os olhares não conseguiam deixar de mirar. O prédio da escola, que ainda estava um pouco barulhento, também foi lentamente se silenciando. Eu olhei para Tang Zixuan. O olhar dela foi se tornando um pouco mais claro. A escuridão que antes estava em seu olhar também desapareceu. Parecia que havia um pouco mais de esperança. Eu sorri contente e voltei para o meu lugar. Nesse momento Tang Zixuan estava sentada ereta, mas seus dedos se moviam nervosamente em círculos sobre a mesa. Ela olhou discretamente para Jian Shen, que estava não muito longe. Imediatamente desviou o olhar. A avó disse uma vez: se alguém ajuda você, você deve sempre dizer obrigado. Tang Zixuan pensava enquanto tocava nas bordas da sua roupa. Mas eu não tenho nada. Ela olhou discretamente para Jian Shen novamente. Suas pernas estavam unidas de forma constrangida. Até que Tang Zixuan notou que dentro do compartimento da sua caixa de lápis havia uma grande bala de leite de coelho que estava cuidadosamente guardada. Aquilo foi deixado por sua irmã, Ziyi. Ela aguardou por muito tempo e não conseguiu comer. Para ela, essa bala era, sem dúvida, a coisa mais preciosa. Mas ela ainda se sentia envergonhada. Ela pegou a grande bala de leite de coelho. Seus dedos apertavam e soltavam sem parar. Finalmente, ela tomou uma decisão. Após algumas dezenas de segundos, suas pequenas mãos, com timidez, ela me entregou um delicado bolinho de papel. Ao abrir, vi que dentro havia um grande doce de leite White Rabbit. Havia também uma linha de letras elegantes. Obrigado. Eu só tenho isso. Peguei aquele doce de leite White Rabbit que já estava um pouco amarelado. Meu coração se aqueceu. Talvez para os outros isso não passe de um doce barato. Mas eu sabia em meu coração. Isso já era o que a doce bobinha podia. Tirar a coisa mais preciosa. Mas mesmo assim, não importa o quanto eu quisesse guardar, para agradecer pela ajuda dela. Ela ainda assim entregou o doce a si mesma. Eu desviei a embalagem e coloquei na boca. O sabor doce do leite se espalhou instantaneamente nas minhas papilas gustativas. Era tão doce que penetrava até o fundo do coração. Eu me virei para olhar para Tang Zixuan, com o rosto envergonhado. Ela sorriu suavemente e disse: o doce de leite é muito doce. Eu gosto muito. Ao ouvir isso, os lindos olhos de Tang Zixuan, os olhos de pêssego dela brilharam repentinamente. As pernas, que estavam unidas por causa da timidez, se relaxaram levemente. A pequena mão clara estava um pouco agitada, segurou firme por um instante. Ela sabia que a situação financeira de Jian Shen era boa. Ela estava preocupada que sua forma de agradecer fosse muito simples. Mas agora ela estava tranquila. Jian Shen não a desprezou. Seu coração angustiado também se acalmou um pouco. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Eu continuei sorrindo e disse: além disso, não é nada demais. É apenas uma ajuda mútua entre colegas. Tang Zixuan ficou um pouco surpresa. A ajuda entre colegas. Ela repetiu essa frase silenciosamente em sua mente. Em seguida, ela sentiu profundamente. De repente, o som de saltos altos ecoou. A sala inteira ficou em completo silêncio. Uma mulher de meia-idade vestindo um traje profissional, com uma postura elegante, mas com uma expressão séria, entrou na sala. Ela é a nossa professora e diretora de turma, Xu Hong, responsável por ensinar a aula de matemática. Esta aula é exatamente a aula de matemática dela. Ao entrar na sala de aula, Xu Hong olhou para toda a turma. Ela abriu o plano de aula e se preparou para começar a aula. Mas nesse momento, Zhang Yang, que estava sentado na última fila, de repente, com os olhos cheios de ressentimento, deu um olhar furtivo e odioso para Jian. Ele se lembrou do olhar frio de Jian. No fundo, Zhang Yang ainda estava com medo. Mas ele tocou a marca da palmada dolorosa em seu rosto. Ele ainda estava muito irritado. Com o rosto vermelho, ele se levantou de repente. Xu Hong, ao ver Zhang Yang de pé de repente, franziu ligeiramente a testa. Mais uma vez esse garoto travesso.
Por que há tantos problemas? Uma gota de fezes de rato estraga a panela de mingau, disse Xu Hong, sem paciência. Zhang Yang, qual é o problema? Fale logo. Não atrapalhe a aula dos outros. Professora, denuncie o Jian Shen por bater em alguém. Veja a marca da palmada no meu rosto. Zhang Yi apontou para mim com raiva. Ele chegou já fazendo uma acusação. Ele não mencionou que havia intimidado Tang Zixuan primeiro, mas levantou a cara, que eu havia estapeado e estava inchada. Ao ouvir isso, Xu Hong olhou para o lado do rosto de Zhang Yang. Ao ver a marca vermelha da palmada, sua expressão de repente ficou séria. Brigas entre estudantes não são coisa pequena. Se não cuidar, alguém pode se complicar. Mas Jian Shen não tem nada a ver com a briga. Na impressão dela, Jian Shen se saía bem nos estudos e tinha boas relações. Ele nunca se metia em confusões. Ele era um estudante exemplar. Batendo. Não parece possível de jeito nenhum. A primeira reação de Xu Hong foi não acreditar. Com certeza, Zhang Yi estava mentindo. Mas aquela marca vermelha da palmada não poderia ser falsa. Zhang Yang se sentiu seguro e se levantou novamente. Por um momento, ela também não se atreveu a tirar conclusões. Xu Hong teve que olhar para mim e perguntar. Jian Shen se levantou. O que está acontecendo? Você pode explicar? Assim que terminei de falar, levantei-me imediatamente. Ele falou com sinceridade. Professora, a palmada foi minha. Mas isso tem uma razão. Jian Shen, não tente se esquivar. As pessoas simplesmente batem umas nas outras. Que razão poderia haver? Zhang Yi imediatamente interrompeu minha fala. Não me deu a chance de continuar explicando. Em seguida, ele olhou para os amigos de costume. Alguns dos seus capangas trocaram olhares. Hao Yui, Zhang Kai, vocês dizem. Será que Jian Shen provocou? E então me agrediu? Exatamente. Toda a turma viu. Professora, nós todos vimos. Foi Jian Shen quem atacou de repente. Alguns capangas imediatamente concordaram. Ao ouvir essas palavras, Xu Hong virou-se para mim com uma expressão séria e perguntou. Shen Xian, o que realmente aconteceu? É um moleque problemático. Normalmente não faz as tarefas. Durante as aulas, também está dormindo. Mas isso não pode ser uma justificativa para Zhang Yang apanhar. O tom dela ficou cada vez mais severo, me encarando. Zhang Yang parecia muito satisfeito. Deixe você me bater. Esperando pela punição, hein? Neste momento, Tang Zixuan olhou para mim discretamente. A mão pequena e delicada dela estava cerrada de raiva. Ela não esperava que fosse denunciar primeiro. Ele ainda arrastou os colegas para mentir junto. Era claramente a caneta dele. Ele ainda devolveu aqueles rabiscos. Jian estava apenas ajudando a se acalmar. Neste momento, a doce bobinha não pôde deixar de se culpar profundamente. Se Jian Shen fosse punido por ajudá-la, afetando seu futuro, ela nunca se perdoaria por isso. Tang Zixuan me lançou um olhar profundo. Seus olhos começaram a se firmar lentamente. Minha avó costumava dizer que não devemos deixar quem nos ajudou sofrer. E, além disso, os colegas deveriam se ajudar. Ele me ajudou. Então eu também deveria me levantar. Neste momento, eu sorri desdenhosamente. Em 2 vidas. Lidar com alguns estudantes do ensino médio não é tão difícil assim. Não digo que originalmente é negativo. Mesmo que seja negro, posso dizer que é branco. Reunir alguns colegas para fazer algo contra. É simplesmente infantil. Eu balancei a cabeça e estava prestes a voltar a explicar. Mas no momento em que eu ia abrir a boca, uma voz tímida, mas suave e clara. Sou professora. Xu Xun virou-se para olhar. Tang Zixuan se levantou lentamente. Seus olhos mostravam uma certa determinação. Suas pequenas mãos estavam apertadas debaixo da mesa. Mas ela ainda assim levantou lentamente a cabeça e disse. Professora. Eu. Tang Zixuan. Não é nada. Fale com calma. Xu Hong disse com uma voz suave. Para Tang Zixuan, que vem de uma família pobre, mas que sempre teve notas entre as 10 melhores da turma. Ela teve uma impressão muito boa. E já foi professora de classe por mais de 10 anos. No instante em que viu Tang Zixuan se levantar, ela soube que havia algo acontecendo aqui. Tang Zixuan acenou com a cabeça e disse apressadamente. Professora, Jian Shen. Ele estava tentando me ajudar. Foi Zhang Yang que quebrou minha caneta primeiro. Ainda está em cima da minha mesa. Xu Hong acenou com a cabeça, com um olhar pensativo. Ah, então era assim que as coisas estavam. Ainda bem que Tang Zixuan conseguiu se levantar. Caso contrário, haveria um mal-entendido. Mas exatamente nesse momento, Zhang Yang esticou o pescoço e, sem mudar a expressão, disse. Professora, eu não fiz. Isso é uma calúnia. Tang Zixuan, você viu com seus próprios olhos eu quebrando sua caneta?
Você viu com seus próprios olhos eu rabiscando na sua mesa? Ao ouvir isso, Tang Zixuan ficou um pouco surpresa. Ela realmente não viu com seus próprios olhos, mas os colegas ao seu redor. Com certeza alguém viu. Ela olhou para os colegas ao redor. Abriu a boca para perguntar. Mas Zhang Yi a interrompeu. Professora, Hu e Zhang Kai podem atestar. Eu passei o intervalo brincando com eles. Isso mesmo, professora. Zhang Yang esteve sempre conosco. Professora, Zhang Yi não está mentindo. Hu e Zhang Kai logo concordaram. Ao ouvir isso, meu olhar se tornou intenso e eu disse com raiva. Zhang Yang, você acabou de admitir isso na frente de toda a turma. Foi você quem fez, não venha tentar me enganar. Vendo que iria se incriminar, Zhang Yi rapidamente disse. Que besteira. Você já me bateu. Se eu não admitir, você ainda quer me bater? Você disse que viu com seus próprios olhos. Alguém além de você viu? Xu Hong, ouvindo nossa briga, estava com a sobrancelha cada vez mais franzida. Tang Zixuan olhou para todos os colegas que estavam de cabeça baixa, indiferentes. Imediatamente ficou um pouco nervosa. Ela não esperava que isso se tornaria assim. Zhang Yi realmente pode ser tão sem vergonha. O que é claro, ele ainda nega. Os outros alunos não queriam se envolver nessa situação. O que fazer? Tang Zixuan apertou a palma da mão. Sentiu mais uma vez uma profunda sensação de impotência. Justo nesse momento, um garoto que estava com a cabeça baixa, de repente levantou a cabeça e lentamente levantou a mão. Professora, eu vi. Assim que ele falou, foi como se disparasse uma reação em cadeia. No segundo seguinte, um por um, os garotos levantaram a mão. Até algumas meninas levantaram a mão. Eles todos admitiram que viram. Ao ver essa cena, sorri por dentro. Na vida passada, eu era muito popular na turma. Porque jogava bem basquete. Era amigo de vários meninos da turma que jogavam futebol. Era um quase irmão. Por isso, também atraía a atenção de muitas meninas. Além disso, minhas notas eram boas. E eu não me importava em explicar as questões para os colegas. Minha reputação na turma sempre foi boa. Só não esperava que minha popularidade na turma fosse retribuída dessa forma. Nesse momento, a turma que estava quieta de repente se tornou um alvoroço. Xu Hong estendeu a mão para tentar acalmar a turma. Fiquem quietos. Shen Fei, você é o representante da turma. Diga-nos quem está certo e quem está errado. Ao ouvir isso, um garoto com aparência de nerd ajeitou os óculos. Levantou-os lentamente. Ele deu uma olhada na professora. Depois, olhou para os colegas ao redor com expressões ansiosas. Finalmente, assentiu lentamente. Professora, o que Tang Zixuan disse é verdade. Xu Hong acenou com a cabeça e disse com um olhar compreensivo. Certo. Shen Fei, sente-se. Tang Zixuan, você também pode se sentar. Shen Fei se sentou imediatamente. Tang Zixuan hesitou por um tempo antes de se sentar lentamente. Ela olhou para Jian Shen com uma expressão preocupada. Xu Hong nos olhou e disse para mim e Zhang Yi em um tom frio. Vocês dois, saiam e fiquem em pé como punição. Não podem ir às aulas hoje. Zhang Yang foi quem começou a intimidar os colegas. Se me perguntarem, você deveria ser espancado. Mas Jian Shen não deveria ter batido em ninguém. Precisa aprender a ser racional. Saiam e fiquem em pé. Reflitam bem sobre isso. Ao ouvir o veredito de Xu Hong, Zhang Yang imediatamente ficou com uma expressão desanimada. Isso é totalmente como se estar levantando uma pedra para se machucar. Aquela Tang Zixuan que sempre foi intimidada. Ousou sair e se denunciar. Pensava que bastava não admitir de jeito nenhum. Não imaginei que todos da turma viessem nas costas. Está melhor agora. Não só fui esbofeteado. E ainda teve que ficar em pé o dia inteiro. Zhang Yi lamentou e saiu da sala de aula. Para mim, tanto faz. Caminhando devagar em direção à saída da sala de aula. De qualquer forma, não quero ir à aula. Se tiver que ficar de castigo, que assim seja. Assim, posso pensar melhor sobre a situação atual. Tudo bem. Não atrapalhem a aula. Abram os cadernos. Hoje vamos revisar a matéria obrigatória 2. Vi que os dois se levantaram e saíram. Xu Hong abriu o plano de aula e disse em voz baixa. Ao comando, todos os alunos se concentraram. Com energia, abriram os cadernos. Apenas Tang Zixuan parecia um pouco distraída. Olhando para a silhueta de Jian Shen, sentindo uma leve culpa no coração. No corredor fora da sala de aula, com as mãos nos bolsos, olhei pela janela do corredor. O mesmo céu, as mesmas nuvens. Tudo ainda é exatamente como eu me lembrava do colégio. Lembrando da determinação nos olhos de Tang Zixuan, e daquela bala de leite doce até o coração. Um sorriso surgiu em meus lábios. Na memória da minha vida passada, Tang Zixuan sofreu com o bullying dos colegas.
O coração sofreu um grande trauma. Mas agora, por causa da minha reencarnação, tudo se tornou diferente. O destino de Tang Zixuan já teve pequenas mudanças. Tudo está se desenvolvendo lentamente na direção certa. Espera. Em um momento de distração, de repente me lembrei. Parece que, logo depois, aquele que criou Tang Zixuan, a saúde da avó estava prestes a piorar. Na vida passada, Tang Zixuan não pôde pagar as despesas médicas. A avó faleceu muito cedo. Isso se tornou no coração de Tang Zixuan um nó emocional que nunca seria desfeito. Até o último momento, esta doce bobinha ainda estava pensando em a avó que a criou. Pensando nisso, eu apertei o punho. Parece que preciso encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro. O primeiro objetivo após a reencarnação é fazer com que a avó de Tang Zixuan se recupere. Com meus pensamentos profundos, o tempo também passava lentamente, dando um tilintar. O sino do intervalo tocou. A última aula do dia já havia terminado. Eu toquei na minha coluna que estava dormente de tanto ficar em pé. Meu coração não pôde deixar de se emocionar. Ainda bem que era a última aula. Caso contrário, seria uma coluna vertebral de 18 anos, que não aguentaria tanto estresse. Depois de refletir, me virei para voltar à sala de aula. Mas justo quando comecei a andar, um par de mãos grandes de repente bateu em meu ombro. Eu olhei para trás e vi que, não sei como, alguns colegas de classe já haviam saído da sala. Eles cercaram meu lado. Olhei para os colegas ao meu redor e fiquei surpreso. O que é isso? Antes que eu pudesse me perguntar, os alunos da sala, um após o outro, saíram de forma barulhenta. Eles estavam todos muito próximos uns dos outros. Eles cercaram meu redor de forma completamente lotada. Olhando para os colegas da memória, eu sorri. Como? Um a um saem da escola e ainda não vão para casa. Um deles era um pouco gordo e orelhudo. O colega de classe ficou de boca aberta. E ainda voltou para casa. Ele acenou com a mão de forma exagerada, um pouco excitado. Shen Xian. Sua bofetada foi realmente satisfatória. Outro colega de classe rapidamente gesticulou. Foi um estalo bem alto. Zhang Yang não se esquivou. Que barulho! Pum! 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 O que significa ser rápido, preciso e brutal? É isso que se chama rápido, preciso e brutal. Ele se inclinou para trás de forma tática. Isso fez todos darem risadas. Olhando para esses palhaços, eles também conseguiram me fazer rir. Jialing, você fez um bom trabalho nessa. Isso mesmo. Eu já não estava gostando do Zhang Yang há muito tempo. Não sei o que ele está fazendo. Shen Xian, fique tranquilo. Se esse cara ousar te incomodar, fale com a gente. Alguns mais altos estão de olho. Alguns garotos da multidão bateram no peito. Com uma expressão de lealdade, eles disseram que cuidariam disso. Nesse momento, algumas colegas de classe também já tinham arrumado suas coisas. Saí da sala de aula. Olhou para mim, cercada por todos. Uma menina comentou casualmente. Vocês não acham que Jian Shen parece ter mudado? Outra menina acenou com a cabeça. É verdade que sim. Mas não consigo dizer o porquê. Antes, Shen só se preocupava em estudar. Agora, parece que ele parece ter se tornado mais macho. Algumas meninas conversaram mais um pouco. Depois de me olhar, simplesmente se afastaram. Nesse momento, Zhang Yang, que estava a uma curta distância, também parecia cada vez mais mal. Ele tocou a bochecha que ainda doía. Ele baixou a cabeça e saiu correndo, envergonhado. Alguns minutos depois, os colegas que estavam ao meu redor também começaram a se dispersar. Restaram apenas algumas silhuetas. Depois de me despedir brevemente dos colegas, entrei direto na sala de aula. Assim que entrei na sala, levantei os olhos e vi, na cadeira perto da janela, Tang Zixuan, a bobinha, estava estudando palavras de inglês. Ela estava murmurando baixinho em seu caderno, segurando um caderno velho em suas mãos. Nele estavam escritos pequenos caracteres de forma apinhada. Observando a Tang Zixuan, que estava se dedicando a decorar as palavras, meu coração se comoveu levemente. Na memória da minha vida passada, a Tang Zixuan também costumava ficar acordada até tarde, voltando para casa sozinha sob a escuridão da noite. Não é de se admirar que essa bobinha conseguiria ser admitida em Qingei no final. Por trás do seu brilho, Tang Zixuan fez esforços que eram inimagináveis para pessoas comuns. Não queria interromper a Tang Zixuan, que estava tão concentrada em estudar. Comecei a limpar a sala de aula com cuidado. O tempo passou rapidamente, à medida que a noite do lado de fora se tornava cada vez mais profunda. Sacudi meu pulso, que estava dolorido por limpar o quadro. Finalmente terminei de limpar a sala de aula. Mas, ao me virar, percebi que essa bobinha da Tang Zixuan
ainda sentado no assento. Mas agora, Tang Zixuan não estava mais estudando, mas estava olhando para fora da janela com um olhar preocupado. Ao ver essa cena, fiquei ligeiramente surpreso. Mesmo que estivesse estudando seriamente, não precisava ficar até tão tarde, certo? Não é seguro para uma menina ficar sozinha assim. Pensei um pouco. Eu fui direto até a mesa de Tang Zixuan. Bati com os dedos na mesa e disse: Vamos, para ir para casa. Não é seguro a essa hora. Eu te acompanho para casa. Ao ouvir isso, Tang Zixuan deu um pulo. Estava tão concentrado estudando as palavras, que só agora percebeu que a sala de aula estava vazia, e que ainda havia um adulto aqui. Não se assuste assim. Sou eu. Peguei minha mochila e sentei na frente de Tang Zixuan. Quando vi que quem estava ali era o diretor Jian, Tang Zixuan finalmente deu um leve tapa no peito, e começou a se acalmar um pouco. Não, não. Vou ler mais um pouco. Depois eu volto para casa sozinha. Depois de dizer isso, Tang Zixuan balançou ligeiramente a cabeça. Estudar? Não dá para estudar em casa também? Por que você tem que fazer isso aqui? Já está tão tarde. Eu posso realmente deixar uma garota sozinha voltar para casa? Eu respondi de volta apoiando o queixo. Meus olhos, porém, olharam para os belos olhos de pêssego de Tang Zixuan. Não. Está tudo bem. Eu sempre volto para casa tarde. Tang Zixuan baixou a cabeça, um pouco envergonhada por estar sendo observada. Ela hesitou por um bom tempo antes de responder. Errado. Você está me achando enjoativa? Não quer que eu te acompanhe para casa? Vendo que Tang Zixuan ainda não concordava, eu imediatamente fiz uma expressão machucada. Não, não. Tang Zixuan rapidamente agitou as mãos para explicar, assustada. Ela olhou seriamente para o rosto do garoto ao seu lado e disse devagar: Shen Xian, eu não te acho enjoativa. É só que. Não é nada, é só. Se você não me acha enjoativa, então vamos juntos. Agora mesmo. Sem mais nem menos, eu peguei a mochila de Tang Zixuan e fui direto para fora da sala de aula, observando a silhueta de Jian Shen se afastando gradualmente. Um lampejo de luta passou pelos olhos de Tang Zixuan, mas ela apertou os dentes e lentamente o seguiu. As luzes fracas dos postes não iluminavam a rua inteira. Com a noite, a cidade de Binshen já estava um pouco fria em outubro. A temperatura ainda estava subindo, mas o vento frio, carregado de umidade, entrava diretamente nas mangas. Era friozinho e muito penetrante. Eu, um homem grande, estava vestido de maneira até que espessa. Mas, de repente, enfrentei este ar frio antes do aquecimento global. Fiquei imediatamente tremendo de frio. E Tang Zixuan, atrás de mim, estava vestindo apenas um uniforme escolar fino. Dentro, ela tinha apenas uma camisa muito fina. Seu pescoço branco e pálido encolheu-se imediatamente diante do vento frio que vinha em sua direção. Tang Zixuan andava muito devagar. Acompanhava a silhueta alta de Jian Shen à distância. Ela mantinha a cabeça baixa o tempo todo. Ocasionalmente, levantava a cabeça para olhar discretamente para Jian. Andamos por quase 10 minutos. Finalmente chegamos à entrada da escola. Do lado de fora da porta, os vendedores ambulantes já estão quase fechando. Apenas alguns clientes esparsos estão à frente dos vendedores. O que sobrou, sobrou. Batatas doces assadas, batatas doces assadas. E também as crepes recém-preparadas, que exalam um caloroso aroma. Ao ver essa cena, Xiaobon não pôde deixar de parar. Ele olhou atordoado, sentindo o aroma tentador da comida recém-amassada. Ela não pôde evitar de engolir em seco. Zi e a avó dela devem adorar comer. Mas, Tang Zixuan tocou em sua carteira. No final, ela mordeu os lábios e lentamente virou a cabeça, não olhando mais. Mas justo nesse momento, miau, 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 a barriguinha de Tang Zixuan, traidora, fez um longo ecoar. Eu me virei curioso para olhar Tang Zixuan. Nossos olhares se encontraram. Tang Zixuan parou embaraçada no lugar. Suas pequenas mãos estavam juntas, sem saber o que fazer. Seu rosto pálido ficou corado com um tom vibrante de pêssego. O bobinho ficou envergonhado e baixou a cabeça. Suas pequenas mãos giravam nervosamente na frente do corpo. Ao ver essa cena, quase não consegui conter o riso. Mas eu consegui me segurar. Por que esse bobinho agora está tão magro que dá para ver os ossos? Seu corpo com certeza precisa de nutrientes. Parece que o plano de alimentar o bobinho já é necessário. Mas, não posso ser muito direta. Depois de nos encararmos em silêncio por alguns segundos, eu de repente toquei minha barriga e ri. Desculpe. Estou tão faminto que minha barriga está roncando. Ao ouvir isso, Tang Zixuan olhou para cima, um pouco surpresa. Ah, então ele também está com fome. Ainda bem. Tang Zixuan pensou que o som da barriga dela
Era um ruído embaraçoso que não havia sido ouvido. O coração, que estava embaraçado, logo voltou à calma. Olhei para a barraca de petiscos ao lado e acenei com a mão, dizendo: Justo agora vou comprar algumas coisas. Fique aqui me esperando. Não se mova. E não se decida sozinho. Tang Zixuan abriu a boca. Ainda não teve tempo de falar. Eu já tinha me virado e ido embora. Olhei para a barraca de petiscos que exalava um aroma delicioso. Tang Zixuan engoliu em seco novamente. Finalmente, parecia que ela havia tomado uma decisão. Tirou de dentro do casaco uma carteira velha. Ao abrir a carteira, lá dentro havia apenas uma nota de R$ 1 toda amassada. Aquilo era o dinheiro de café da manhã de 2 dias de Tang Zixuan. Um grande pão cozido. R$ 1 dá para 4. Se economizar, dá para comer por 2 dias. Mais os crepes e as batatas doces assadas. Muito mais caro do que o feito em casa. Esse R$ 1 não é suficiente. Tang Zixuan segurava aquela nota amassada de R$ 1. Ficou parada e inquieta no lugar. Por um momento, não sabia o que fazer. Justo quando Tang Zixuan estava em dúvida. De repente, uma mão pesada bateu em seu ombro. Droga! Procurei por toda parte antes de te encontrar. Tang Zixuan, você é realmente difícil de encontrar. Uma garota com um cabelo vermelho exagerado. A garota em uniforme escolar, rasgado e surrado, disse friamente. Ela estava com uma maquiagem exagerada do estilo chamate. Usava grandes brincos brilhantes nas orelhas. Tinha na mão um incenso de mosquito recém-aceso. Enquanto falava, fez um círculo de fumaça. Atrás da garota de cabelo vermelho, havia mais 5 ou 6 garotas com cabelos coloridos. Todas estavam fumando. Tang Zixuan deu um pulo. Não pôde evitar de dar um passo para trás. Com a cabeça baixa, virou-se e tentou ir embora. Infelizmente, foi tarde demais. A garota de cabelo vermelho lançou um olhar. Um grupo de algumas garotas se reuniu rapidamente em um círculo. Elas bloquearam Tang Zixuan no meio. Não seja tão sem vergonhice. Sempre diz que não tem dinheiro. Hoje eu vejo que você vai comprar algo. Desta vez, você deve ter dinheiro, certo? A garota de cabelo vermelho apagou o incenso. A que segurava o colarinho de Tang Zixuan disse com uma expressão descontentes: Eu não tenho dinheiro. Tang Zixuan baixou a cabeça e segurou firme sua carteira com as 2 mãos. Não tenho dinheiro. Grama. Quer dar uma de desavergonhada, né? O que você tem na mão não é a sua carteira? Você acha que eu sou cega? A garota de cabelo vermelho soltou a mão e riu desprezando. Ela se virou e olhou para a garota atrás dela. Xiao Li e Xiao Xi asseguraram. Eu vou revistar você. Eu quero ver se ela tem dinheiro. Xia Li e Xiao Xi concordaram com um. Elas estenderam a mão e colocaram Tang Zixuan diretamente no meio. Tang Zixuan se contorceu violentamente em resistência. Ela segurava sua carteira com as 2 mãos firmemente. Mas Xiao Li e Xiao Zi são, afinal, 2 pessoas. Tang Zixuan é tão magra. Elas facilmente afastaram as mãos de Tang Zixuan. As 2 usaram os braços para segurar Tang Zixuan firmemente. Tang Zixuan franziu a testa de dor, olhando as mãos da delinquente de cabelo vermelho se aproximando. O coração de Tang Zixuan batia descontroladamente, batendo cada vez mais rápido. Mas justo quando a mão da delinquente de cabelo vermelho tocou a carteira, 2 mãos grandes apareceram de repente, segurando firme. A delinquente de cabelo vermelho gritou de dor. Xiao Li e Xiao Zi também foram empurradas para longe abruptamente. Tang Zixuan de repente sentiu a pressão em seu corpo se soltar. Ela olhou para trás. Eu estava com um Jian Bingozi na boca, e segurando outro Jian Bingozi com a mão esquerda. Eu pisquei para Tang Zixuan. Apertei devagar a mão direita da garota de cabelo vermelho. A garota de cabelo vermelho fez uma careta de dor. Só então soltei a mão e segurei a panqueca. Olhei lentamente para aquele grupo de garotas de visual colorido. Não é à toa que Tang Zixuan sempre volta para casa tão tarde. Afinal, havia alguém procurando encrenca. Na vida passada, eu não percebi isso. Além disso, algumas garotas delinquentes estavam incomodando Tang Zixuan. Parece que a situação de Tang Zixuan é sempre pior do que eu imaginava. Eu olhei friamente para aquele grupo de garotas. Memorizei os rostos dessas garotas. Depois, poderei acertar as contas com calma. Nesse momento, a garota de cabelo vermelho tocou seu pulso, que estava machucado. Ela me encarou com um olhar frio. Que raios você acha que é? Se você se atrever a me tocar, é melhor você sair rápido. Caso contrário, você vai se ver comigo. E dizendo isso, ela me empurrou com força. Mas a diferença de força é grande. Isso fez com que ela fosse projetada para trás. Eu bati levemente no meu peito. Olhei calmamente nos olhos da garota de cabelo vermelho. Quem eu sou para isso? Vou considerar que sou seu pai adotivo. Sorri calmamente e continuei. Já que seu pai não te ensina,
Deixe-me ser seu pai adotivo. Cão Lima. Morte no tribunal. Ser aproveitado verbalmente. A garota de cabelo vermelho ficou instantaneamente sem palavras. Ela franziu a testa. Ela balançou o punho e correu para cima. Mas neste momento, um tapa claro ressoou por todo o lugar. A garota de cabelo vermelho ficou atordoada com o tapa. Ela tocou seu rosto dormente. Ela ficou paralisada, olhando para mim com uma expressão de choque. Eu fui agredida. Eu, uma líder, fui agredida por um garotinho da escola inferior. E ainda na frente dos meus subordinados. A garota de cabelo vermelho ficou tão irritada que começou a tremer no lugar. Abria a boca, querendo dizer algo ousado. Mas um tapa soou. Mais uma palmada clara. Meu rosto ainda estava sereno, sem um pingo de emoção. Os capangas da garota de cabelo vermelho ficaram imediatamente assustados. Todos recuaram um passo. Elas nunca imaginaram que o garotinho da primeira escola fosse tão agressivo. Vendo que não conseguia vencer a garota de cabelo vermelho, ela mordeu os dentes e levantou a cabeça. Você está acabado. Oh, é? Eu sorri com desdém. Quanto mais covarde, mais adora falar bravatas. Falar bravatas não serve de nada. Mas essa garota de cabelo vermelho é bem forte. Levou 2 tapas. E não deixou cair uma única lágrima. Não pude deixar de olhar novamente para a garota de cabelo vermelho. Nesse momento, a maquiagem extravagante da garota de cabelo vermelho. A maquiagem pesada já havia sido destruída por mim. Revelou um rosto ingênuo e sem maquiagem. Ao olhar para isso, meu olhar imediatamente ficou surpreso. Zoe Shelton. Isso não é a filha do meu colega. O velho Zoe? Puxa, o velho Zoe é pai dela. Não se dizia que sua filha era uma garota durona? Como ela ainda era uma rebelde no ensino médio? Pensando nisso, eu fiquei um pouco confuso. Eu só estava falando sem pensar. Não imaginei que tinha alguma conexão com o pai dela. Mas isso torna as coisas mais fáceis. Olhando para Zhou Xiaoli, com sua expressão furiosa, eu sorri e disse: Zhou Xiaoli, é melhor você se afastar. Senão o que vai acontecer? Hoje vou te enfrentar de qualquer jeito. Zhou Xiaoli disse enfaticamente, mordendo os dentes. Mas ela de repente percebeu, olhando para mim com um certo grau de surpresa. Espere. Como você sabe meu nome? Não disse? Eu sou seu padrinho. É claro que conheço seu pai. Eu disse calmamente. Você mora no apartamento 503 do edifício 3 do Jardim Oriental, certo? Seu pai se chama Zhou Shangun. Parece que faz muito tempo que não vejo o velho Zhou. Também está na hora de ponhar a conversa em dia com o velho Zhou. Minha voz estava bem neutra. Mas ao ouvir isso, Zhou Xiaoli ficou paralisada no lugar. Ela ficou completamente anestesiada. Que droga! Isso é realmente uma palhaçada. Como essa pessoa sabe o nome do meu pai fracassado? E ainda sabe onde eu moro? Isso vai dar em notificar meus pais. Depois de ficar paralisada por um tempo, Zhou Xiaoli apertou o punho e me disse: Você é atrevido. Para uma coisa desse tipo, vai contar para os pais? Você vai ver. Irmãs, vamos embora. Daqui a alguns dias, vamos procurar a irmã Shen, para que esse garoto saiba por que as flores são tão bonitas. Algumas garotas seguiram Zhou Xiaoli ao ouvirem isso, mas ao passarem por mim, não conseguiram evitar de soltar insultos. Xiaoi, você está ferrado. A irmã da minha irmã mais velha é Shen Xiaozui. Prepare-se para levar uma surra. Criança. Ao ouvir isso, eu sorri desdenhosamente. Mas quando ouvi aquele nome, meu olhar ficou surpreso novamente. Exceto por um leve embriaguez. Não pode ser tão coincidente, pode? Isso não é a empresa com a qual fechei meu último grande contrato? Agora ela é a líder das delinquentes. Depois que esse grupo de delinquentes saiu, eu só consegui me acalmar um pouco. Coincidências à parte. Alimentar o bobinho é o que realmente importa. Nesse momento, a mãozinha de Tang Zixuan tocou suavemente minhas costas. Obrigada. A voz dela era bem suave. E também muito sincera. Não dissemos isso antes? Entre colegas de classe, devemos nos ajudar. Eu sorri despretensiosamente. Tang Zixuan assentiu levemente e baixou a cabeça. Aqui está. Seu Jian Bingozi. Após falar, eu entreguei o Jian Bingozi com a mão esquerda a Tang Zixuan. Mas Tang Zixuan apenas olhou e não pegou. Não, obrigado. Eu não estou com fome. A voz de Tang Zixuan era tão fina quanto o zumbido de uma mosca. Ela não é que não esteja com fome. É que esse Jian Bingozi é muito precioso para ela. Não dei a ela a oportunidade de recusar. Eu simplesmente enfiei o Jianbin na mão de Tang Zixuan. Em seguida, sorri e disse: É só um Jianbin para você. Eu ainda posso pagar. Hoje estou feliz, porque fiz um novo amigo.
Ao dizer isso, olhei nos olhos da garota ao meu lado e disse devagar: o nome desse novo amigo é Tang Zixuan. Assim que terminei de falar, a garota levantou a cabeça abruptamente. Um brilho passou pelos seus lindos olhos de pêssego. Obrigada. Ela disse suavemente. O Jianbin em sua mão emanava calor residual. E o coração antes frio de Tang Zixuan também começou a esquentar um pouco. O Jianbin recém-feito chiava e soltava óleo. O aroma tentador penetrava incessantemente em seu nariz. Tang Zixuan não pôde deixar de umedecer os lábios. No instante em que sentiu o cheiro, a saliva dela não conseguia evitar de se espalhar. Mas ela ficou imóvel segurando o pão de carne por muito tempo. Ela ainda não se mexeu. Tang Zixuan engoliu em seco. Ela levantou a cabeça e me perguntou timidamente: aquilo, posso levar de volta e comer depois? Eu não estou com fome agora. Enquanto falava, a barriga de Tang Zixuan roncou, produzindo um eco de miau, miau, miau. Ela vergonhosamente baixou a cabeça. Na verdade, ela já estava com muita fome. Queria muito comer o pão de carne à sua frente imediatamente. Mas só de pensar em algo tão delicioso, a avó e a irmã em casa não poderiam comer. Ela imediatamente se controlou. A pequena boba preferiria passar fome. Também queria levar esse pão para a avó e a irmã comerem. Eu percebi o que pensava Tang Zixuan. Uma pitada de dor surgiu em meu coração. Essa bobinha. Eu estou tão faminto que meu estômago está roncando. Estou pensando na minha irmã e na minha avó. Você realmente é uma bobinha. Pode comer. Se levar para casa, não vai estar gostoso. Dito isso, levantei as duas sacolas plásticas com a mão direita e sorri. Eu já preparei o que é da sua irmã e da sua avó. Olha só. Está quentinho. Agora come rápido. Vamos nos apressar. Quando voltarmos, sua avó e sua irmã ainda poderão comer panquecas quentinhas. Tang Zixuan percebeu o que eu estava pensando. Ela ficou um pouco envergonhada. Mas a atenção cuidadosa de Jian Shen a fez não ter motivo algum para recusar naquele momento. Obrigada, Jian Shen. Então agora você pode comer, certo? Tang Zixuan acenou com a cabeça profundamente. Tang Zixuan estava comendo em pequenas mordidas. Sua boquinha de cereja estava ligeiramente aberta. Ela mordia a crosta crocante da panqueca. A bobinha estava pensando em algo. Eu deveria comer menos. Mais tarde, a vovó e a irmã talvez possam comer um pouco mais. A comida em casa é muito ruim. A vovó está doente. A irmã está em fase de crescimento. Não faz mal eu comer um pouco menos. Mas com o leve aroma de trigo dos crepes, misturado com carne suína e molhos, o sabor explode instantaneamente na boca. Tang Zixuan não conseguiu mais se segurar. Uma mordida atrás da outra. Ela estava comendo cada vez mais rápido. Em pouco tempo, todo o crepe foi devorado. O rostinho pálido de Tang Zixuan agora parecia uma pequena gata. Ela olhou para o saquinho plástico vazio em suas mãos. Ela baixou a cabeça um pouco envergonhada. Ela não esperava que o crepe fosse tão gostoso. Realmente não consegui me conter. Acabei com tudo. Eu, caminhando ao lado, a observei atentamente. Percebi rapidamente. O pequeno Ambal estava comendo carne. Aqueles lindos olhos de pêssego brilharam instantaneamente. Afinal, ele ainda é um pequeno Ambal que ama carne. Parece que os planos de alimentação futuros serão muito bem-sucedidos. Ao pensar nisso, não pude deixar de sorrir suavemente. Tangbon pensou que Jian Shen estava rindo, comendo de maneira voraz. Suas bochechas instantaneamente ficaram coradas como pêssegos. Pensando um pouco, ela murmurou baixinho: aquilo. Será que estou comendo muito rápido? Ao ver a situação embaraçosa do pequeno Ambal, não consegui conter uma risada suave. Após terminar de comer, limpei a boca. Você já está parecendo uma pequena gata malhada. Enquanto conversávamos e ríamos, eu puxei um guardanapo. Estendi a mão para limpar o rostinho de Tang Zixuan. Ao ver minha mão se aproximando dela, Tang Zixuan se assustou. Ela rapidamente pegou o guardanapo. Eu posso fazer isso sozinha. Obrigada. Limpe bem as bochechas. Tang Zixuan só sentia que seu rosto estava, não sabia por quê, quente. Depois de comer a panqueca, já estava quase perto da casa de Tang Zixuan. Tang Zixuan morava na área de barracos de Binshen. Aqui não há postes de luz. Aproveitando a luz fraca que vinha dos prédios residenciais, eu examinei cuidadosamente o ambiente ao meu redor. As casas aqui tinham paredes desgastadas e cheias de rachaduras. Teias de aranha de cor suja saíam do chão e cobriam cada canto. A estrada era bastante estreita, coberta por pedras de ardósia quebradas. A cada passo, fazia-se o som de pedras se quebrando. Ao ver o ambiente ao meu redor, eu fiquei um pouco surpresa. Eu só sabia que as condições onde Tang Zixuan morava durante o ensino médio eram muito difíceis.
mas não esperava que fosse em um lugar tão degradado. 10 anos depois, a área de barracos aqui seria demolida. Então, planeje um centro comercial com arranha-céus imaculados. Mas agora as paredes das casas aqui estão cheias de rachaduras. O vento frio sopra diretamente para dentro do quarto. Se chover e acumular água, eu consigo imaginar como o quarto ficaria úmido. Eu aperto levemente os punhos. Eu me lembro do meu tempo no ensino médio. O teto da casa da Tang Zixuan estava fissurado. Uma pedra que caiu machucou sua perna e deixou uma cicatriz em sua coxa. Parece que preciso começar a ganhar dinheiro imediatamente. Não posso mais deixar a pequena bobinha viver assim tão mal. Esta questão não pode ser mais adiada. Eu realmente não suportaria deixar a garota que amo se machucar novamente por causa do ambiente ruim. Nesse momento, já havíamos chegado à entrada da favela. Tang Zixuan de repente parou e disse em voz baixa: Jian Shen, é suficiente me deixar aqui. Está muito tarde. Você pode voltar para casa. Não tem problema. Eu estou passando por aqui. Eu simplesmente aceno despreocupadamente. Vamos logo. Senão, os bolinhos vão esfriar. Ao ouvir isso, Tang Zixuan só pôde ficar um pouco paralisada. Ela sentiu e continuou a andar. Os dois foram um na frente e outro atrás. Eles se aprofundaram lentamente na área de habitação precária. Depois de andar um pouco, Tang Zixuan olhou para a escuridão crescente da noite com um pouco de preocupação e disse: Jian Shen, realmente está tarde demais. Você pode ir primeiro. Eu sorri e disse: Não foi isso que eu disse? Eu estou passando, ué. Além disso, se você for ajudar, leve até a casa. Eu disse que te levaria para casa. Você concorda, não é? Sim. Tang Zixuan acenou levemente com a cabeça. Então, eles andaram mais um pouco. Eles já estavam na porta da casa de Tang Zixuan. Tang Zixuan de repente parou, abaixando a cabeça. Suas pequenas mãos estavam apertadas, mas ela ainda estendeu a mão e apontou para uma casa em ruínas na área de habitação precária ao lado. Ela disse com um pouco de nervosismo: Ali na frente é a minha casa. Aquele. Shen Xian. Você não quer entrar para sentar um pouco? Não, obrigada. Eu balancei a cabeça. Eu voltarei da próxima vez. Ah, sim. Vou te buscar amanhã. Espera por mim na porta de casa, entendeu? Na penumbra, Tang Zixuan abriu a boca para recusar, mas a figura de Jian Shen já havia se afastado. Na penumbra, ela ficou parada por um momento. Então, de repente, percebeu. Jian Shen disse que era caminho, mas ele tinha acabado de ir na direção oposta. Em um instante, Tang Zixuan, essa bobinha, parecia entender algo em seu coração. Suas bochechas ficaram levemente rosadas. Nesse momento, uma voz velha, mas gentil, soou: Zixuan, você voltou. Tang Zixuan ouviu a voz. Imediatamente, começou a andar em direção à casa. Sob a luz fraca, uma senhora gentil com cabelos grisalhos estava sentada em um banquinho na porta da casa. A senhora vestia um casaco de algodão cheio de remendos. O casaco de algodão era bem fino. O vento frio soprava forte ao entrar. O corpo dela tremia levemente. Ao ver essa cena, Tang Zixuan ficou com uma expressão de dor. Vovó, eu não disse para não me esperar? Está tão frio lá fora. Você não está bem de saúde. Depois de falar, Tang Zixuan apressadamente segurou a mão da vovó. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Vovó, vamos para casa. Zixuan. Vovó, não se preocupe. Não precisa se preocupar. A saúde da vovó. A vovó sabe muito bem. A vovó Tang sorriu gentilmente. Os dedos envelhecidos acariciaram suavemente as costas de Tang Zixuan. Os olhos envelhecidos se fixaram nos 2 bolinhos quentes que Tang Zixuan segurava. 2 bolinhos ainda quentes. E a leve cor ainda não dissipada nas bochechas de Tang Zixuan. Imediatamente, passou uma onda de emoção. A vovó Tang acariciou os cabelos de Tang Zixuan e perguntou suavemente: Zixuan, aquele era seu colega de classe? Parece ser um menino. Bem, vovó, ele é um colega do nosso classe. Tang Zixuan acenou com a cabeça honestamente. Mas suas bochechas passaram por um leve rubor. A avó Tang observou com um olhar pensativo. Após uma pausa, disse: Zixuan, ele é bom com você. Nossa casa é pobre, embora. Mas da próxima vez, devemos convidar os colegas para tomar um copo de água. Assim é mais educado. Entendeu? Vovó. Tang Zixuan tinha uma expressão séria. Mas, de alguma forma, por causa das palavras da avó, ela sentiu uma leve alegria. Tudo bem. Zixuan, vá fazer o dever de casa com Ziyi. A vovó vai dormir agora. A avó Tang se levantou. Tang Zixuan imediatamente ajudou a avó a entrar no quarto. Cuidou para que a avó se deitasse na cama.
Depois de cobrir bem com o edredom, Tang Zixuan entregou um crepe à avó Tang com um sorriso bobo. Vovó, a senhora come. Está muito gostoso. A vovó Tang pegou a panqueca e sorriu para Tang Zixuan, dizendo: Zixuan, deve agradecer aos colegas pela vovó. Sabe disso? Tang Zixuan assentiu. Sorrindo, saiu do quarto. Neste momento, na fresta da porta do quarto à frente do corredor, de repente, surgiu uma cabecinha, com uma expressão de surpresa. Irmã, você voltou! A garotinha pulou de repente, e correu para o abraço de Tang Zixuan. Tang Zixuan acariciou a cabeça da garotinha com carinho e sorriu, dizendo: Zinu, você comeu? Comi. Tang Ziyi respondeu com uma voz infantil. Mas logo depois, ela baixou a cabeça, parecendo um pouco triste. Mas, Ziyi ainda está com fome. Ao ouvir isso, Tang Zixuan sentiu uma pontada de dor no coração. Ela acariciou o rostinho da garotinha e tirou de dentro do bolso aquele que ainda estava levemente. O crepe quente sorriu. Então, coma isso. Tang Ziyi exclamou e pegou o crepe. Ela girou de alegria. Abriu a boca para dar uma mordida. Mas de repente ela parou. Ela colocou o crepe na frente de Tang Zixuan e disse em uma voz meiga: Irmã, você come, você murmura. Ziyi não está com fome. Ao ouvir isso, Tang Zixuan sorriu aliviada. Tang Ziyi, pode comer. A irmã já comeu. Sério? Tang Ziyi inclinou a cabeça, desconfiada. É verdade. Depois de falar, Tang Zixuan apontou para a própria barriga. A irmã está bem cheia agora. Não consigo comer mais nada. Tang Ziyi imediatamente acenou com a cabeça, feliz. Afinal, é apenas uma criança. Conseguir entender as coisas já não é fácil. Diante da comida, ela ainda não tem resistência nenhuma. Sabendo que a irmã estava cheia, Tang Ziyi começou a comer com entusiasmo. A garotinha não comia algo tão delicioso há muito tempo. Ela estava totalmente absorvida enquanto comia. Um pequeno pedaço, a cada garfada que colocava na boca. Seus olhos brilhavam de alegria genuína. Ao ver a irmã comer com tanto gosto, Tang Zixuan sorriu suavemente, de coração. Mas, de repente, a imagem de Jian Shen surgiu involuntariamente em sua mente. Seu coração não pôde deixar de sentir uma estranha onda de emoções. Do outro lado, terminei de levar Tang Zixuan para casa. Eu sentei sozinho no familiar ônibus da linha 3. No ônibus, eu me recostei no encosto do assento. Tirei um caderno e uma caneta e comecei a escrever e desenhar no caderno, preenchendo com oportunidades de negócios que eu lembrava para os próximos 10 anos. Para curar o pequeno tonto, o que eu mais preciso agora é de dinheiro. Registrar essas oportunidades de negócios é apenas o primeiro passo. Mas logo em seguida, minha testa começou a franzir gradualmente. Qualquer informação nessas folhas de papel, no futuro, pode ser um projeto avaliado em bilhões. Mas não há capital inicial. Eu preciso urgentemente de uma quantia rápida de dinheiro. Será que só me restam as loterias? Mas na minha vida anterior, eu nunca comprei um bilhete de loteria. Também não poderia prever que eu iria renascer. E como eu poderia me lembrar dos números vencedores da loteria? Será que só posso acumular lentamente? Pensando sobre isso, comecei a me sentir levemente desapontado. A primeira fortuna após renascer é muito mais difícil do que imaginei. De repente, uma memória vaga surgiu na minha mente. Em 2008, parece que o velho Jian perdeu uma oportunidade de enriquecer. Fiquei arrependido por muito tempo. Parece que ele tinha alguma mercadoria acumulada em mãos. Mordendo os dentes, ele vendeu com prejuízo. Não muito depois, os preços dispararam. As memórias na minha mente são um pouco confusas. O tempo também não permite lembrar com mais clareza. Parece que só posso perguntar ao velho Jian. Após descer do ônibus, andei por alguns minutos até chegar à porta de casa, olhando para a casa familiar e ao mesmo tempo estranha. Meu coração estava em tumulto. Na minha vida anterior, durante o ensino médio, estava em um período de guerra fria com o velho Jian. O velho Jian abriu uma empresa de comércio de aço na região. O tamanho não era grande. Quando a sorte estava do lado dele, a receita anual era na faixa de milhões. A situação familiar era considerada de classe média. Mas o velho Jian também estava, por isso, muito ocupado. Ele tinha muitas relações sociais. Não estava muito em casa. E ainda tinha exigências muito altas de mim. A relação entre pai e filho naturalmente começou a apresentar problemas. Até 10 anos depois, eu mesmo entrei no mercado de trabalho. Só então comecei a entender um pouco das dificuldades de Jian como homem. O dinheiro que uma pessoa ganha é gasto por toda a família. Conciliar família e trabalho não é tão fácil assim, não é? Mas mesmo na época do ensino médio, Jian era rigoroso. Ele não era mão de vaca quando se tratava de dinheiro. Portanto, mesmo agora,
Ainda tenho alguns milhares de reais na minha pequena reserva. Subi as escadas até a porta familiar do quarto 203. Respirei fundo e abri a porta. O cheiro familiar da comida me atingiu em cheio. Da cozinha vinha o som de frigideiras e utensílios. Era minha mãe cozinhando. Na sala de estudo, o som do telefone de negócios do velho Deng. Tudo era exatamente como eu lembrava de casa. Eu fiquei parado por um tempo antes de colocar os chinelos e chamar: Mãe, eu voltei. Assim que terminei de falar, a cozinha imediatamente respondeu. Era a voz da minha mãe, Lin Mei. Xiao Shen, por que você está tão tarde hoje? Rápido, lave as mãos e prepare-se para comer. Ouvi a voz da minha mãe. Meus olhos estavam levemente vermelhos. A voz da minha mãe ainda soava tão jovem. Neste momento, Lin Mei saiu da cozinha trazendo os pratos. Ao ver que meus olhos estavam vermelhos, ela imediatamente colocou os pratos na mesa. O que aconteceu? Xiao Shen, seu pai te reclamou de novo? Eu balancei a cabeça e não disse nada. Apenas abracei minha mãe. Lin Mei ficou paralisada no lugar. Ela me deu um tapinha preocupado. Xiao Shen, o que houve? Você disse à mamãe se é algo do seu pai? Sem esperar minha resposta, Lin Mei já não conseguia se conter. Ela correu diretamente para o escritório e disse brava: Jing Yuzong, sai aqui, tá? Você fica fora de casa o dia inteiro e ainda por cima. Zangado com meu filho novamente. O filho está prestando o exame nacional. Se você o afetar, eu não vou deixar isso barato com você. No escritório, Jing ficou assustado ao ouvir a voz da esposa e disse apressadamente: Pequeno Shen, este lote de aço com nervuras está dando prejuízo, vamos vendê-lo rápido. Não fique segurando isso. Sua cunhada está ocupada. Vou desligar primeiro. Depois de desligar o telefone, o Sr. Jian saiu com um sorriso forçado. Ele se colocou na frente da Sra. Lin. Querida, o que aconteceu agora? Estou aqui fazendo negócios. E ainda está fazendo negócios. Se isso afetar o futuro do seu filho, não importa o quão grande seja seu negócio, isso não vale nada. Sim, sim, sim. Isso mesmo. O Sr. Jian acenou rapidamente com a cabeça, embora não soubesse o que estava acontecendo. Mas o que a esposa diz sempre está certo. O Sr. Jian levantou a cabeça e viu que eu estava atrás dele. O sorriso em seu rosto imediatamente desapareceu. O que foi? Foi intimidado? Não estou falando de você. Você poderia menosprezar sua mãe. Pai, não é nada. Só estava com saudades de você. Eu disse suavemente. Quando terminei de falar, o Sr. Jian ficou parado, em choque. Esse garoto atrevido me chamou de pai. E ainda disse que sente minha falta. O que está acontecendo com ele? O Sr. Jian ainda se lembrava claramente. Os dois, pai e filho, haviam brigado feio há poucos dias. E eu fiquei tão irritado que saí batendo a porta. Mas agora, o velho Jian me olhou profundamente. Embora seu rosto ainda estivesse sério. No fundo, porém, havia uma corrente quente. Ele chamou de pai. Isso significa que o filho se humilhou e fez as pazes. Originalmente, devido ao acúmulo de uma carga de vergalhões, o velho Jian estava um pouco deprimido por dentro. Agora, por causa da chamada do filho, pai, ele imediatamente se sentiu renovado. Mas, sendo um homem de meia idade, por mais feliz que estivesse por dentro, tinha que manter uma expressão controlada. Tudo bem, desde que não haja problemas. Depois de dizer isso, ele ainda deu um tapinha no meu ombro. Você está se tornando mais maduro. Vamos comer. Nossa família de 3 não se sentava para jantar junta há muito tempo. A mãe Lin Mei ao lado só percebeu isso de imediato. Seu rosto, que estava um pouco irritado, imediatamente se transformou em um sorriso. Ela me puxou e me levou até a mesa para sentar. Ela serviu uma grande tigela cheia para mim e para o velho Jian. Fazendo as pazes é o que importa. A relação entre pai e filho melhorou. Com o exame de admissão, eles certamente irão se sair melhor. Filho, coma mais um pouco. O exame de admissão está chegando. Se estudar arduamente, precisa comer mais. Lin Mei falava enquanto me servia comida. Logo minha tigela estava cheia de peixe, camarão e carne. Eu comia avidamente os alimentos na tigela. Está um pouco salgado. Mas esse é o sabor da mamãe. Depois de ganhar experiência na prática por alguns anos na sociedade, eu valorizo cada vez mais o calor do lar. Ao voltar para casa, tem comida quente. Meus pais também estão por perto. A época do ensino médio é, na verdade, a fase mais feliz da vida de uma pessoa. Meus pais ainda não começaram a envelhecer. O futuro promissor que eu desejo está tão próximo. Como eu não percebi isso naqueles dias? Precisava ficar bravo com o velho Jian. Agora, deveria ser mais flexível. Não seria melhor compartilhar um jantar harmonioso juntos?
Após um jantar alegre e agradável, minha mãe estava ocupada limpando os pratos e talheres. Eu me esparramo no sofá macio. O velho Jean olha seriamente as notícias financeiras. O velho Jean trabalha principalmente com comércio de aço, mas ele também costuma negociar alguns produtos de grande volume. Olhando para o velho Jean, que parecia tão sério e concentrado, eu também acabei assistindo às notícias financeiras sem perceber. O conteúdo das notícias de hoje não é complicado. Resumindo, este ano os vários tipos de produtos estão com grandes flutuações a curto prazo. O negócio está cada vez mais difícil. Ao ver isso, de repente me lembrei da minha memória vaga. O velho Jean não havia interpretado mal a flutuação dos preços dos produtos que tinha? A venda antecipada fez com que ele perdesse a oportunidade de ficar rico? Eu percebi que o tempo estava se esgotando. Preciso perguntar ao velho Jean o mais rápido possível. Eu tossi levemente e sorri para o velho Jean, dizendo: Pai, preciso te perguntar uma coisa. O que você, garoto, poderia querer? Está precisando de dinheiro de novo? O velho Jean soltou um resmungo, estendeu a mão e começou a procurar na própria carteira. Esse garoto insuportável não veio me procurar para nada além de dinheiro. Ao ouvir isso, imediatamente segurei a mão dele que estava procurando a carteira e ri. Não é uma questão de dinheiro. Não estou apenas sendo sensato? Só quero me preocupar um pouco com você. Eu só queria perguntar a você se os negócios têm ido bem ultimamente. Você viu que as notícias disseram isso? Este ano os negócios estão difíceis. Após essa fala, o velho Jean me olhou com desconfiança. Esse garoto, como ele de repente ficou interessado em seus próprios negócios? Ele está pensando em fazer negócios no futuro? Embora eu ache isso um pouco estranho. Mas qualquer homem mais velho não vai perder a oportunidade de se exibir na frente do filho. Enquanto pensava nisso, o velho Jean cruzou as mãos. Um sorriso confiante apareceu nos cantos de sua boca. Filho, as notícias estão corretas. Este ano, os preços das mercadorias estão muito instáveis. Os negócios estão difíceis. Alguns dos meus antigos parceiros, este ano, todos perderam bastante. Ao falar isso, o velho Jean não pôde deixar de suspirar. No mundo dos negócios, não há verdadeiros amigos. Mas uma amizade de muitos anos também não é falsa. O ato de bater em alguém que já caiu. O velho Jean não consegue fazer isso. Eu ouvia, acenando com a cabeça e com um tom um pouco animado. Então, pai, este ano você também perdeu tudo, não é? Ao ouvir que eu estava errado, o velho Jean sorriu desprezando. Filho, isso você está errado. Meu senso comercial é muito avançado, sempre operando em várias frentes, com o aço como principal. As outras mercadorias em grande escala como suporte. Por exemplo, este ano, a onda de frio chegou. Eu comprei uma grande quantidade de repolho. Consegui vender com sucesso pelo preço mais alto. Ao dizer isso, ele ainda me lançou um olhar triunfante. Portanto, este ano seu pai não apenas não perdeu, mas ganhou muito. Impossível, absolutamente impossível. De repente, eu me levantei. Será que eu me lembrei errado? Em 2008, o velho Jean não errou de jeito nenhum. Mas em minha memória, o velho Jean sempre estava arrependendo-se do erro de 2008. O que é impossível? O velho Jean me olhou de forma estranha. Esse garoto insuportável. Não deveria estar me admirando agora? Como se você quisesse que eu perdesse tudo. Pai, você não tem nada que esteja perdendo em estoque? Perguntei com um pouco de ansiedade. O velho Jean gesticulou impacientemente. Não, não tenho. Esse moleque tem coragem de questionar a habilidade do pai. Sério, não tenho. Não tenho esse tipo de mercadoria com prejuízo. Por que esse garoto está insistindo com essa questão do prejuízo? Se eu dissesse isso na frente do meu filho, não estaria perdendo a autoridade de pai? Eu definitivamente não diria. Ao ver o velho Jean com uma expressão defensiva, eu me senti desanimado instantaneamente. Por um momento, comecei a duvidar se realmente havia lembrado errado. Nesse momento, Lin Mei entrou na sala após lavar os pratos. Ao ver o velho Jean ainda fazendo pose, eu disse impacientemente: Jean Yunzon, na frente do filho. O que você está fingindo? Não sei quem está tão ocupado e estressado nos últimos dias. Ao voltar para casa, tem que ficar ligando sem parar sobre negócios. Lin Mei não deu nenhuma consideração a Lao Jian. Ela não suporta ver Lao Jian fazendo pose. Pai e filho discutiram antes. E tudo isso foi por causa de Lao Jian, que sempre se mantinha firme. Ele se preocupa tanto com o filho, mas precisa se mostrar tão duro. Depois de ser gritado, Lao Jian rapidamente sorriu e disse: Sim, sim, sim. Esposa, foi meu erro. Então não perca tempo e fale logo. Lin Mei disse com as mãos na cintura. Só então Lao Jian se virou para me olhar. Ain, ain, ain.
Filho, se eu te disser, fazer negócios sem errar, isso é impossível. Os preços de diversas mercadorias estão muito voláteis este ano. Especialmente o preço do aço está extremamente volátil. Ao dizer isso, ele balançou a cabeça. Há um ano, comprei 10 toneladas de aço de reforço. Isso ficou completamente encalhado em minhas mãos. 10 toneladas não são muitas, mas até vendê-las, vou perder várias milhares. Claro, comparado aos verdadeiros comerciantes de aço. Eu, seu pai, estou apenas fazendo pequenos negócios. Ao ouvir as palavras aço de reforço, meus olhos brilharam. As memórias que estavam vagas se tornaram claras neste momento. Exato. Aço nervurado. No ano de 2008, o mercado de aço nervurado teve um período de oscilações extremas. Cerca de 3 dias depois, o velho Jean venderia os 10 toneladas de aço nervurado que estavam acumuladas a preços mais baixos. Mas no quarto dia, esse lote de aço nervurado alcançou o preço mais alto da história. Finalmente, meu primeiro dinheiro estava garantido. Eu imediatamente segurei a mão do velho Jean e disse animado: Pai, deixe-me cuidar desse lote de aço nervurado. Ao ouvir isso, o velho Jean me olhou profundamente. Esse garoto realmente quer fazer negócios. Ele tem um pouco da minha antiga atitude. Pode ser. São apenas algumas dezenas de milhares. Seu pai não se importa com isso. Se perder, que seja. Mas você precisa me dizer por quê. Por quê? Fui pego de surpresa com a pergunta. Não posso simplesmente dizer que sabia que o preço do aço nervurado iria subir, certo? Justo quando eu estava pensando. Minha mãe disse com um pouco de ansiedade. Xiao Shen, você quer comprar aço de construção? Você vai fazer o exame nacional em breve. Não deixe que coisas insignificantes afetem suas notas. Ao ouvir isso, o velho Jian só sentiu a testa pesada. O que você quer dizer com coisas insignificantes? Mas ele não ousava dizer nada. Só podia pensar isso em seu coração. Nesse momento, uma ideia brilhou na minha mente. Olhei para minha mãe e disse: Mãe, eu estou aqui só para estudar. Já tenho um objetivo para a universidade. O departamento de negócios da Universidade Lianda. Então eu preciso me preparar com antecedência. Ao ouvir isso, ela ficou completamente convencida. Universidade Lianda. Meu filho é promissor. Ao ouvir que meu filho está tão bem, Lin Mei definitivamente oferece seu total apoio. No final, o velho Jian teve que, sob a pressão da esposa, entregar aquela pilha de aço de construção para mim. Em poucos minutos, eu, deitado na cama, olhei para o celular. A mensagem na tela me fez sorrir. O velho Jian já entregou esta remessa de vergalhões totalmente a mim. Agora só preciso enviar uma mensagem de texto. Esta remessa de vergalhões será liberada pelo velho Jian. O momento é crucial. Estou esperando o preço mais alto em 4 dias. Na manhã seguinte, o céu estava apenas começando a clarear. Eu me espreguicei. Levantei da cama cheio de energia. Bocejando, fui até o espelho. Olhei para meu rosto jovem e bonito no espelho. E para os meus abdominais bem definidos. Eu fiquei um pouco absorto. Esse é o meu aspecto aos 18 anos? De fato, a base é ótima, não há o que discutir. Mas eu realmente não gostava de cuidar disso. Estava um pouco bagunçado. Meu cabelo estava uma bagunça. No geral, parecia muito sem vida. Na época do colégio, eu não achava que deixar o cabelo bagunçado fosse um problema. Mas agora, renascido, olhando para o espelho, vejo eu um pouco desleixado. Eu só sinto uma coceira no corpo todo. Então decidi entrar no banheiro e tomar um banho. Depois do banho, ouvi o som da mamãe Lin Mei cozinhando na cozinha. Ela ouviu eu saindo do banheiro. Lin Mei imediatamente trouxe o café da manhã para a sala de jantar. Filho, venha comer o café da manhã. Lin Mei me chamou enquanto se sentava à mesa. Ela levantou a cabeça e viu eu saindo do quarto bem arrumado. Seus olhos ficaram surpresos. Meu querido filho, como você parece ter mudado um pouco. Lin Mei olhou para mim de cima a baixo. Pensou que estava vendo coisas. Olhei para o relógio e vi que já estava tarde. Rapidamente peguei 2 caixas de leite e um saco de ovos cozidos, sorrindo. Mãe, eu estou com pressa e vou sair. Isso vai ser meu café da manhã. Depois de falar isso, me virei e saí de casa. Filho, vai devagar. Hoje acordei cedo e consegui sair a tempo. Lin Mei gritou em direção ao meu ponto de vista. Ela só fechou a porta relutantemente depois de me ver afastar. Alguns minutos depois, na área de habitação precária, Tang Zixun estava vestindo um uniforme escolar velho e fino. Com a cabeça baixa, ela estava parada na porta de casa. Por volta das 5 da manhã. O dia ainda não tinha clareado e ela já estava esperando na porta. A brisa fria de outubro soprou pela manhã. Já havia um certo frio. Tang Zixun estava exposta ao frio.
Suas mãos estavam encolhidas nas mangas. Suas pequenas mãos estavam entrelaçadas com um pouco de nervosismo. Ela esticou o pescoço e olhou ao redor, tentando encontrar a figura de Jian Shen. Mas as ruas da área de habitação precária estavam desertas pela manhã. As pessoas que moram aqui, ou já saíram para trabalhar mais cedo, ou são aqueles que estão voltando do turno da noite. Nesse momento, uma silhueta surgiu de longe. Os belos olhos de pêssego de Tang Zixuan brilharam com uma pitada de alegria. Um sorriso imediatamente surgiu em seu rosto. Mas quando a figura se aproximou, ela percebeu que havia confundido a pessoa. Imediatamente ficou um pouco desanimada e abaixou a cabeça. Tang Zixuan olhou para o relógio. Já eram 6:30. Ela já estava esperando há mais de uma hora. Mas a figura de Jian Shen ainda não tinha aparecido. As pequenas mãos de Tang Zixuan estavam apertadas, um pouco ansiosas. Um par de belos olhos em forma de pêssego estavam um pouco olhando ao redor da rua com um olhar triste. Ela não pôde deixar de se preocupar. Será que ela havia acordado tarde demais? Ou será que Jian Shen já havia vindo? Por que não a aguardou e foi embora irritado? De repente, o olhar de Tang Zixuan travou. Um pensamento triste passou por sua mente. Será que ontem Jian estava apenas brincando com ela? Talvez ele nem aparecesse. Pensando nisso, Tang Zixuan abaixou a cabeça, desanimada. Suas pernas bem retas estavam tensas. Ela ficou paralisada, confusa, no mesmo lugar. Ela levantou o pé, querendo simplesmente ir embora. Mas, no final, ela ainda ficou paralisada no lugar. Tang Zixuan ainda acreditava que Jian viria. As mãos dela estavam apertadas juntas. Seu olhar inquieto se voltou para o lado oposto da favela. Foi então que um par de mãos de repente deu um leve tapinha em seu ombro. Tang Zixuan se assustou. Seu pescoço ficou encurtado em uma bola. Uma voz familiar ecoou. Você está me esperando? Ao ouvir a voz de Jian Shen, um lampejo de alegria passou pelos olhos de Tang Zixuan. Ela se virou e não conseguiu evitar de se aproximar para falar comigo. Mas quando Tang Zixuan viu meu cabelo que estava um pouco bagunçado, agora estava bem arrumado. E as roupas que eu usava também estavam bem cuidadas. Minha aparência estava muito melhor do que ontem. Ela não baixou a cabeça novamente? Seus dedos estavam um pouco nervosos, apertados juntos. Aquela Jian Shen. Amanhã você não precisa vir me buscar, certo? É um desperdício do seu tempo. Taizun murmurou. Ao ouvir isso, limpei o suor da minha testa e respirei fundo. Não quero perder tempo. Hoje não é que eu não conheço o caminho? Amanhã você pode ficar tranquilo. Ah, você veio correndo. Taizun ergueu a cabeça com um pouco de dor no coração. Só então ela viu as gotas de suor na minha testa. A temperatura de manhã estava bem baixa. Quanto tempo eu teria que correr para suar tanto? Taizun esticou a mão e tirou um pão quente do bolso. Ele veio tão apressado. Com certeza, nem tomou café da manhã. Pensando assim, um pouco alegrinha por dentro. Lentamente, ela me deu o pão. Mas nesse momento, ela de repente viu que eu estava segurando leite quente e um saco de ovos. A mãozinha de Taizun ficou instantaneamente rígida. Ela rapidamente puxou o pão de volta e o escondeu no bolso. Taizun, você é realmente muito gentil. Como você sabe que eu amo comer pão cozido? Eu sorri e apontei para o bolso de Taizun. Ah! Taizun se surpreendeu e levantou a cabeça. Eu sorri. Ah, o que é isso? Me dá um, vai. Rápido. Ao ouvir isso, Taizun baixou a cabeça. Um pouco envergonhada, ela tirou do bolso 2 pãezinhos e saíram de lá. Este é pão cozido que acabou de sair do forno. Taizun comprou de manhã cedo. Depois de comprar, ela cuidadosamente colocou no bolso interno. Até agora, ainda está quentinho. Eu peguei um pão cozido de uma vez e coloquei na boca. Taizun ficou assustada com minha atitude. Não se engasgue. Eu bati no peito e, enquanto engolia um pouco do pão duro, ri. Taizun, onde você comprou este pão cozido? É bem doce. Verdade. Sério? Taizun levantou a cabeça de repente. Uma expressão de surpresa passou por seu olhar. Claro. Eu gosto muito. Obrigado. Então eu vou te trazer todos os dias. Não é bom. Depois de dizer isso, ela me olhou com um rosto sério. Eu engoli em seco. Aqui. Come isso. Isso é para você. Enquanto mastigava o pão no vapor, eu balançava o leite e o ovo que tinha na mão em frente a Tang Zixuan. Come rápido. Se o leite esfriar, não vai ser bom. Não, obrigado. Ontem você me convidou. Depois de falar, a menina tímida acenou com a mão. Ela não esperava que isso fosse para ela. No fundo, estava feliz e ao mesmo tempo desapontada. Jian Shen é tão bom comigo. Assim tão cuidadoso.
Mas só lhe dei 2 pães no vapor. Não liguei para a recusa de Tang Zixuan. Enfiei na mão de Tang Zixuan e fingi que a repreendia. Ontem foi ontem. Hoje é hoje. Você não me convidou para comer pão no vapor? Você está tão magra. Como você não come mais? Como assim? Depois de dizer isso, me aproximei do rosto de Tang Zixuan. Tang Zixuan, você realmente ainda me despreza. Não, não. Tang Zixuan se assustou com minha aproximação repentina. Eu como. Isso está melhor. Depois de terminar os 2 pães no vapor, eu bati palmas e guiei o pequeno Ambo para andarmos lado a lado. Tang Zixuan comia o ovo aos poucos, bebendo leite. Seu coração estava doce e contente. Ela ocasionalmente olhava furtivamente o perfil de Jian Shen. Seu rosto pálido rapidamente ficou corado com um tom de pêssego. Parece que é a primeira vez. Alguém se preocupa tanto com ela. Embora seja um pouco dominador. Mas neste momento, o coração de Tang Zixuan era tão caloroso quanto leite quente. Não demorou muito e chegamos à escola. A entrada da escola estava cheia de movimento. Incontáveis garotos e garotas vestindo uniformes entravam apressados pela porta da escola. Eu e Tang Zixuan caminhávamos lado a lado. Tang Zixuan olhava para baixo e não ousava olhar para as pessoas. Seu rosto pálido ficou com um bonito rubor. Mas quando cheguei na porta da escola, percebi de repente que a Tang Zixuan ao meu lado começou a se afastar e a manter distância de mim. Sem perceber, a Tang Zixuan já tinha se afastado vários metros. Quando estava quase chegando à porta da sala, eu rapidamente segurei a Tang Zixuan e perguntei: o que aconteceu? Ao ouvir isso, a garota ao meu lado baixou a cabeça e murmurou: aquele. Na escola. Não vamos chegar muito perto. Eu sinto que minha presença não é boa para você. Depois de dizer isso, ela apressou o passo e correu para a sala de aula. De repente, a Tang Zixuan lembrou-se de algo e se virou para me agradecer suavemente. Em seguida, ela rapidamente entrou na sala de aula. Observando a figura da Tang Zixuan, eu soltei um leve suspiro. Essa pequena tola agora está muito insegura. Parece que preciso mudar sua aparência primeiro, para ajudá-la a recuperar um pouco da confiança. Com confiança, ela lentamente poderá enfrentar os problemas de forma otimista, e assim não se desenvolverá em uma depressão futura. Entrei na sala de aula e dei uma olhada em quem segurava o livro. O pequeno bobão que estava murmurando as palavras. Eu também balancei a cabeça, tirei o livro e sentei na carteira. Parece que eu também tenho que me esforçar. Afinal, já está chegando o vestibular. Não deixe que o bobão te deixe para trás na hora do vestibular. Eu ainda me lembro vagamente. Na última vida, eu estava no estágio final do vestibular. O estágio final teve problemas. Por causa da briga com meu pai. Minha mente não estava focada nos estudos, o que levou a um desempenho ruim no vestibular. No final, só consegui entrar em uma universidade comum. Mas felizmente, ao chegar na universidade, com a sólida base de estudante excelente da região de Jiangnan, acabei sendo indicada para o mestrado em Qingyi. Com o conhecimento adquirido no mestrado de Qingyi, voltar ao ensino médio deveria ser um grande desafio. Mas, afinal, já faz quase 10 anos que não vejo conteúdos do ensino médio. Eu esqueci quase tudo sobre poemas e literatura. Por um momento, eu realmente não tinha certeza. Respirei fundo. Eu abri o livro. O curioso é que só olhar uma vez, parecia estar gravado na minha mente de maneira tão clara. Eu realmente lembrava de tudo. E isso deve ser uma piada. Eu consegui me lembrar de tudo instantaneamente. Será que foi porque renasci? Então, meu corpo em todas as suas facetas foi aprimorado. Originalmente, só restava um semestre. Eu ainda não tinha muita confiança de que iria me sair bem nos testes. Mas agora tudo se tornou muito fácil. Depois de aceitar esse fato, eu rapidamente entrei no ritmo, lendo página por página. Enquanto eu me concentrava em folhear as páginas do livro, as garotas ao meu lado, que estavam sérias estudando, todas largaram os livros que estavam segurando. De forma intencional ou não, elas olhavam na minha direção. Ei, ei, ei! Olha o Jian! Você não percebeu que ele mudou um pouco de repente hoje? Depois de dizer isso, ela empurrou a colega ao seu lado. Verdade. Ele costumava ter o cabelo bagunçado. Agora o corte de cabelo dele combina muito bem com ele. Eu nem percebi que o Jian Shen era tão bonito. Minha colega de mesa também ficou um pouco vermelha e acenou com a cabeça. Sim, sim, é verdade. Eu não sabia que havia um garoto tão bonito na nossa classe. Vocês não acham que o Jian se parece um pouco com o Tan? Neste momento, o Jian Shen era tão bonito quanto o Peng Yue aos olhos delas. Algumas garotas até se sentaram diretamente na minha frente. Com uma expressão difícil, elas pegaram os livros e começaram a fazer perguntas. Você sabe fazer isso?
Pensei por um longo tempo, mas não consegui. Anseng piscou o olho de forma brincalhona. Eu não prestei atenção na expressão das garotas. Apenas peguei a pergunta e respondi rapidamente, preparando-me para passar batido. Mas não esperava que, assim que terminei de responder uma pergunta, um monte de garotas se cercou de mim. De repente, eu estava cercado por um grupo de garotas. Tive que começar a explicar as perguntas uma a uma. Nesse momento, a Tang Zixuan, que estava sentada ao lado, estudando seriamente, olhou para a direção do Jian Shen. Ao ver Jian Shen cercado por um monte de garotas, ela não teve expressão e baixou a cabeça novamente. Uma vez, durante o estudo de memorização. Mas desta vez, ela de repente percebeu que as palavras em inglês nas suas mãos pareciam não ter tanto apelo assim. Não importava o quanto ela franzisse a testa. Aquelas palavras não conseguiam esconder a imagem de uma figura que passava pela sua mente. Assim, Tarzan não conseguiu se conter e levantou novamente a cabeça na direção onde Jian estava sentado. Quando ela viu aquelas garotas se aproximando para fazer perguntas, quase encostando no rosto de Jian Shen, não sabia o porquê. Ela sempre sentia um desconforto no coração. Ela virou a cabeça novamente e olhou para o livro. Os dedos estavam apertados, mas suas pernas, juntas, não estavam nada quietas. O conteúdo do livro, por alguma razão, em um momento, não conseguia focar. Finalmente, Tarzan se levantou suavemente. Pegou um copo de água, querendo pegar água. Indo na direção de Jian. Ela caminhou teimosamente até lá. Mas quando ela viu Jian falando com os colegas, no fundo do seu coração, de repente, passou uma profunda dor. Tang Zixuan ficou paralisada, mordeu os lábios e se virou. Saiu na direção oposta à de Jian Shen. Neste momento, levantei os olhos sem querer. Justamente vi a pessoa ingênua fofa, segurando um copo de água, indo em direção à entrada da sala. Observando os lábios levemente comprimidos de Tang Zixuan. De repente, pensei em quando entrei na escola. O afastamento ativo de Tang Zixuan. Pensando nisso, sacudi levemente a cabeça. Parece que, por enquanto, preciso ser mais proativo. Preciso fazer com que essa pessoa ingênua, fofa, sensível por dentro, entenda que interagir normalmente com os outros na escola não é problema algum. Pensando assim, peguei meu copo de água vazio. Invente uma desculpa para escapar da multidão de colegas. Escapei da pressão de tantas colegas. E nesse momento, Tang Zixuan no corredor. Caminhava em direção à sala de chá, com a cabeça baixa. Já era quase hora da aula. Na sala de chá, havia apenas algumas pessoas dispersas. Tang Zixuan, distraída, abriu seu copo de água. Colocou embaixo da torneira de água quente. A água quente fluía ruidosamente para dentro do copo, emitindo um som de gemido. O vapor começou a subir do copo de água. Os colegas ao lado observavam com cuidado, com medo de se queimar com seu próprio copo. Mas Tang Zixuan olhava para a água quente com os olhos vidrados. Enquanto a água quase transbordava do copo, ela não reagiu. Até que a água quente estava prestes a transbordar. De repente, uma imagem passou pela sua mente. Outras meninas cercando Jian Shi. Aquele jeito íntimo. Tang Zixuan segurava distraidamente a tampa do copo. Estava prestes a estender a mão para a água fervente. Ao ver essa situação, desliguei a água sem pressa. Peguei a tampa da mão da garota e a coloquei no copo. No que você está pensando? Minha voz de repente soou atrás dela. Tang Zixuan se assustou. Ela soltou um grito de "ah!". Ela ficou nervosa, sem saber o que fazer por um momento. O que você está pensando? Quem é que vai tocar na água quente? Eu fiz um comentário ao seu respeito. Toquei levemente o dedo na testa de Tang Zixuan, com um som de baque surdo. Tang Zixuan se assustou e cobriu a testa. Ela baixou a cabeça, parecendo um pouco magoada. Som de gemido. Claramente, ela foi repreendida. E ainda levou uma leve batida na testa. Mas o humor de Tang Zixuan, naquele momento, de repente se iluminou. Ela levantou a cabeça e disse suavemente: "Obrigada. Preste atenção da próxima vez." Eu sorri, peguei o copo de água e entreguei a Tang Zixuan. "Aqui. Seu copo. Está cheio." Enquanto o copo se aproximava, seus corpos se aproximavam ainda mais. Foi então que Tang Zixuan percebeu que a distância entre nós parecia estar muito próxima. Ela pegou rapidamente o copo e então abaixou a cabeça. Ela se afastou rapidamente do meu abraço. Tang Zixuan levantou a cabeça. Ela lentamente pegou o copo e abaixou a cabeça. No fundo, um pequeno sorriso de felicidade surgiu. "Obrigada. Eu entendi. Na próxima vez, vou prestar atenção." Som de um baque surdo. Foi mais um peteleco suave na testa. Tang Zixuan cobriu a cabeça pequena com dor. Som de gemido baixo.
O que você está fazendo parado? A aula vai começar. Volte rápido para a sala de aula. Eu bati palmas, virei e fui em direção à sala de aula. Eu entendi. Tang Zixuan respondeu timidamente, observando a figura de Jian Shen. Ela estava distraída, segurando o copo de água, e tocou novamente a testa levemente vermelha. Neste momento, Tang Zixuan estava tão perdida que não conseguia pensar. Vendo que Jian Shen já tinha se afastado, vendo com frequência, ela apertou a palma da mão e seguiu apressadamente. Assim que voltei à sala de aula, o sino da aula tocou. Esta aula era originalmente de educação física. Contudo, devido ao professor de educação física estar de licença médica longa, e, segundo a professora responsável, Xu Hong, parece que todos já foram para Ikut. Os colegas de classe silenciosamente tiraram os cadernos de matemática, preparar para começar a aula de matemática. Mas não pensei que, nesse momento, o professor de educação física, Zhang Lei, entrou com uma figura robusta, com o corpo bronzeado e musculoso. Onde está a doença? Zhang Lei acenou para toda a turma. Esta aula de educação física será como de costume. Apresse-se e forme filas para ir ao campo. Viram o professor de educação física que estava de licença médica há alguns anos. Os alunos imediatamente começaram a aplaudir e a comemorar. Professor Zhang, sua doença finalmente melhorou. Professor Zhang, o professor de matemática não disse que você estava doente? Alguns meninos estavam fazendo piadas travessas. Zhang Lei acenou com impaciência. Quem está espalhando esses boatos? Estou bem, sabia? Apressem-se para formar filas. Não foi fácil para eu dar a última aula. Vamos valorizar o tempo e não só estudar. Senão, podemos acabar estragando nosso corpo. Logo toda a turma, sob a orientação de Zhang Lei, formou filas no campo. Rapidamente terminou o alongamento e anunciou tempo livre. Aproximadamente passarão-se 10 minutos. Eu bocejei e fui em direção à cantina. Pretendia comprar uma bebida energética para repor as energias. Mas, por acaso, vi que havia um grupo de pessoas ao redor da quadra de basquete. Sem poder evitar, fiquei curioso e fui até lá. Vi alguns alunos que acabavam de sair da direção da quadra de basquete. Sorri curioso e perguntei: o que está acontecendo na quadra de basquete? Por que tantas pessoas? Algumas meninas, ao me verem, acenaram alegremente. Uma menina se moveu levemente, estendeu a mão, apontou para a quadra de basquete e franziu a testa. Os meninos da nossa turma estão jogando basquete com Jian Yuan e Gogo Fei da turma ao lado. Mas parece que vão perder. Zhang Junho se machucou. Estimo que deve estar quase no fim. Ao ouvir isso, meus olhos se arregalaram. Zhang Junho. E aqueles dois, Jian Yuan e Gogo Fei? Como eles poderiam estar jogando juntos? Após relembrar, de repente, me lembrei. Na minha vida anterior, parece que Zhang Junho se machucou por causa de jogar basquete antes do vestibular. Depois de se machucar, ainda insistiu em jogar. Depois, a lesão piorou e afetou seriamente seu desempenho no vestibular. Ele originalmente estava em um bom nível no sistema 211. No final, acabou indo apenas para uma universidade mediana. Depois, os colegas viram Zhang Junho se tornando cada vez mais decadente. Sempre sinto uma certa pena por dentro. Se alguém tivesse jogado a bola para Zhang Junho na época, ele deveria ter se saído muito bem. Zhang Junho é uma pessoa muito boa. Pode-se dizer que foi a única pessoa que não atacou Tang Zixuan em minha vida anterior. E até mesmo eu conseguir estar com Tang Zixuan depois. Isso também foi devido ao empurrão acidental de Zhang Junho. No fundo, sempre fui grato a Zhang Junho. Não imaginava que, um dia após renascer, eu encontraria o ponto de virada na vida de Zhang Junho. Pensando nisso, meu olhar instantaneamente se tornou sério. Acenei com a cabeça para algumas garotas e fui direto para a quadra de basquete. Nesse momento, Zhang Junho estava mordendo os dentes, tentando se manter em pé, mas balançando. O joelho dele já começou a ficar roxo. A dor lancinante fazia gotas de suor brotarem de sua testa. Liu Bin, ao lado, não pôde deixar de dizer: osso, deixa pra lá. É apenas uma partida de basquete. Não deixe isso afetar o vestibular. Não importa. Perdeu. Fazer o quê? Nós também estamos prestes a nos formar. Ao ouvir essas palavras, Zhang Junho balançou a cabeça teimosamente. Ele empurrou Liu Bin, que o sustentava, e disse: não se trata de ganhar ou perder. Eu simplesmente não consigo engolir isso. Foi eles que pisaram e estouraram a minha bola. Eu também fui acertado por eles com a bola. No final, tudo o que aconteceu foi distorcido. O que era preto foi chamado de branco. Por que deveria ser assim? Eu não aceito isso. Eu tenho que lutar por isso. Não fui eu quem fiz isso. Não existe essa lógica em lugar nenhum no mundo. O tom de Zhang Junho era muito agitado.
Seu corpo balançava, mas ele se esforçava para ficar em pé. Mas quando o peso do corpo pressionou o joelho machucado, ele sentiu tanta dor que seu rosto se contraiu. Liu Bin e os outros permaneceram em silêncio. Essa lesão deve ter atingido pelo menos os ligamentos do joelho. Se não for tratada a tempo, certamente afetará o vestibular. Mas o que Zhang Junho disse faz muito sentido. Todos os jovens têm um orgulho que não se pode quebrar. O que é considerado negativo é rotulado como autêntico. Não dá, simplesmente não dá. Caso contrário, isso seria trair os próprios princípios. Talvez muitos anos depois, a linha do que é humano se tornará vaga sob a opressão da sociedade. Mas, pelo menos neste momento, no coração de alguns jovens apaixonados, essa linha é intocável. O tempo passou e todos baixaram a cabeça em silêncio. Justo no momento de silêncio, um par de mãos segurou firmemente Zhang Junho. Zhang Junho, não se force mais. Sala de primeiros socorros. Eu vou jogar a bola por você. Uma voz repentinamente soou por trás. Ao ouvir a voz familiar, Zhang Junho se virou rapidamente. No momento em que viu Jian Shen, Zhang Junho hesitou imediatamente. Jian é realmente muito alto. Ele mede 1,85 m. Ele é até mais alto do que Jian Yuan e os outros. Mas depois do primeiro ano do ensino médio, eu nunca vi Jian Shen jogar basquete. O nível dele agora deve ser tão baixo que ele nem consegue driblar direito. Deixei-o jogar. Não seria uma derrota ainda mais humilhante? Zhang Junho me olhou com uma expressão indecisa e disse: Shen Xian, você não é bom em jogar, certo? Liu Bin, ao lado, disse ansiosamente Junho Ge. O que quer dizer com não é bom? Sua lesão é séria. Deixe Jian Shen assumir primeiro. Os outros meninos assentiram em concordância. Junho Ge, vá rápido para a enfermaria. Deixe Jian Shen subir. Ele não é bom em jogar, mas ele é alto. Se Jian Shen jogar, ainda teremos esperança. Ao ouvir isso, Junho finalmente acenou com a cabeça, suportando a dor, e disse: Jian Bei, a decisão é sua. Assim que ele terminou de falar, Jian Yuan do outro lado começou a rir desdenhosamente. Ele olhou para Zhang Junho e disse sorrindo: Zhang Junho, não se entregue. Você não acha que trocar por uma magricela vai fazer você vencer, certo? Desta vez, Zhang Junho ignorou completamente as provocações de Jian Yuan. Ele se virou, mancando e balançando a cabeça enquanto se afastava. Shen Xian, perdeu, não tem problema. Não deixe os irmãos ficarem desanimados por causa da derrota. Ao ouvir isso, eu sorri e disse: eu vou me esforçar. Para ser sincero, na minha vida anterior, eu realmente jogava bem basquete no primeiro ano do ensino médio. Mas depois do primeiro ano, eu nunca mais joguei. Até mesmo na faculdade, estive sempre ocupado estudando. Todos achavam que eu não sabia jogar basquete. Agora que reencarnei, esta é a primeira vez que toco em uma bola de basquete desde a reencarnação. Estou realmente um pouco inseguro. Não sei qual é o meu nível atual no basquete. Mas quando meus dedos tocaram a bola de basquete, uma sensação inexplicável de familiaridade surgiu. Era como se eu tivesse tocado essa bola inúmeras vezes. Os músculos do meu corpo já se lembravam completamente da dureza e da textura dela. Eu girei a bola de basquete com facilidade, e consegui fazê-la girar facilmente na ponta dos meus dedos. Ao ver isso, fiquei levemente surpreso. Eu nunca aprendi esse tipo de truque sofisticado. Mas agora meu corpo faz isso com naturalidade. É tão natural quanto beber água. Parece que essa habilidade no basquete é um presente da reencarnação. Entendendo tudo isso, olhei para o placar. No primeiro round, estávamos 15 pontos atrás. Deveríamos estar sem esperanças. Mas agora podemos tentar. Neste momento, as meninas que estavam prestes a sair da quadra de basquete viram Jian Shen aparecer de repente na quadra. Todas pararam imediatamente. Começaram a discutir animadamente. Aquele é Jian Shen, certo? Como ele conseguiu substituir Zhang Junho? Deve ser porque Zhang Junho se machucou. Jian Shen viu um colega sendo intimidado. Não conseguiu mais suportar. Mas como Jian Shen poderia jogar basquete? Ele é apenas um nerd. Ele não vai se machucar por causa de Jian Yuan, vai? Ao mencionarem isso, as meninas ficaram de repente em silêncio. Nos olhares que trocavam, havia um pouco de preocupação. Afinal, a impressão que tem de Jian Shen agora é realmente boa. Elas realmente não querem que Jian Shen se machuque. Depois de um momento de silêncio, uma garota levantou a mão e disse: Vamos, vamos, vamos. De qualquer forma, nós temos que ir apoiar o Jian Shen? Ok. Vamos ver rápido. Vamos animar o Jian Shen. Se ele se machucar, podemos ajudar também. Enquanto isso, Tang Zixuan, que estava sentada na grama lendo seriamente, ao ouvir o nome de Jian Shen,
Não pôde deixar de levantar a cabeça e olhar fixamente para a quadra de basquete. Ao ver a figura de Jian Shen, Tang Zixuan lentamente guardou seu livro. Ela se levantou e quis ir até o campo, mas quando viu onde Jian Shen estava, havia um monte de garotas ao redor dele. Não sabia por quê, mas sentiu uma leve irritação no coração. Ela bateu o pé e, além de proteger os pés, Tang Zixuan abaixou a cabeça e se virou para ir embora. Mas logo que se virou, ela teve flashes na mente de um grupo de garotas, em cenas íntimas ao redor de Jian Shen. Ela não pôde deixar de franzir a testa. Como pude pensar nisso? Tang Zixuan parou os passos. Ela sentiu um aperto no coração, e a respiração ficou um pouco pesada. Após hesitar por um momento, ela ficou um pouco nervosa, mas ela ainda assim se virou e caminhou em direção à multidão. Tang Zixuan ficou em um canto discreto. Ela olhou para Jian Shen na quadra. Neste momento, suas pequenas mãos estavam bem apertadas. Será que Jian Shen vai se machucar?